Obrigado pelo convite. Brother. E aí, meu brother? Ter aceitado esse bando de doido aí, conversando mais, trocando aí. Ah, tem contigo também, né? Claro. Claro. Então eles estão bom. Boa. Isso aí. E aí, mano? Estamos com os dois aí, os caras mais casca grossa, falando em musculação. Que mais? Performance, alto rendimento, Qualidade de vida. qualidade de vida. Longevidade. Pô, perfeito. Linkar isso tudo, né? O A objetivo ideia é isso. Quer dizer que sai um simpósio todo dia que encontra no mesmo horário de musculação, sai o simpósio dos dois aí. Eu gosto de encontrar com o Gustavo, cara, porque assim, ele traz ciência para uma área que negócio que não é muito ciência. Pode Entendeu? crer. Então, o que eu tenho dúvida, eu perturbo mesmo. E o que a gente tem de conversa para trocar é sempre uma parada que é bom para... A gente tá sempre crescendo, então é sempre bom, sempre bom. Dúvida de movimento. Assim, a biomecânica da parada não é a minha área. Então eu pergunto, Gustavo, essa porra aí, dá mais resultado? A ativação é melhor? Tal? Amplitude e tal. Amplitude, estamos sempre nessa. E você tocou num ponto interessante relacionado à ciência, porque às vezes a gente conversa lá na academia, tem alguns estudantes de medicina que treinam lá, que quando a gente vai explicar alguma coisa mais fisiológica, explicar uma coisa mais técnica, principalmente o Gustavo, que está aí nessa caminhada há um bom tempo, você vê que os caras ficam olhando, porra, educador físico sabe isso, cara, entende disso, né? E fica, de bobeira, né? Achando que é só 3 de 12. Agora você tá vivenciando mesmo isso aí, né? Exato. E assim, hoje a gente já pode falar que você é um profissional. Sim. Daqui 7 meses. É uma gestação, menos que uma gestação. Você tá aí no Se mercado. for prematuraço, né? Pensei nisso, eu ia falar isso aí. Mas assim, a gente fala em determinados aspectos fisiológicos, coisas anatômicas mesmo, que assim, alguns ficam assustados. E quando a gente encontra, tem essa troca, que é muito legal. É muito legal. Vale muito a troca e assim, o propósito é esse, é tentar linkar o máximo possível as duas áreas para tentar levar mais qualidade de vida pra galera. É aquele trabalho interprofissional, né? Multidisciplinar. Que Um complementando o conhecimento do o outro. Foguinho chegou a trocar ideia com a gente sobre isso daí, né? Um objetivo comum. Onde cada área de cada um, agregando na área de cada um, na parte da biomecânica, tal, do exercício físico. Aí... É cada um no seu quadrado, mas fazendo um blocão maior, né, cara? Quanto tempo já, Gustavo? Fazendo cubo mágico. É isso aí. Pô, agora em agosto fazem 14 anos de formado. Faço 14 anos. Já é um tempinho já, né? Acho que já conhece alguma coisa. Formou com 12, né? Que é um garoto, né, cara? Não envelhece. Formou prematuro, né? Falar em garoto vai ficar difícil agora a gente saber quem é o mais bonito que veio aqui, né? Se é o Marquinhos ou se é o Leão. Não dá. O Marquinhos, a beleza dele é uma coisa assim, plástica, né? É uma beleza que tá lá na frente. Uma coisa assim. Agora ele, porra, moleque. A gente falou. Paulo Musi de Valença. Falou antes. Nem Paulo Musi, é versão pocket, cara. Quem botou o headphone que eu olhei, falei, caralho, tudo lá do Alpine. Bonito, tinha que estar de óculos, né, cara? Tô bonito, tá? A Luciana que escolheu minha roupinha, tá? Pô, Só pra falar. Parabéns, salve pra ela ali, ó. Amor, obrigado, tá? E aqui, o convite tá de pé ainda e a gente quer trocar uma ideia contigo também. Obrigado por ter aceito. Com certeza, isso daí. 14 anos, irmão. 14 anos, cara. 14 anos. Eu formei em agosto de 2008, eu tinha acabado de fazer 22 anos. Aí, estamos nessa pegada aí até hoje. E academia, mais alguma outra especialidade? As pós que você já fez? Cara, em termos de trabalho, já trabalhei com tudo, né, cara? O cara, quando forma na educação física, ele ataca de tudo. Já trabalhei com natação para criança até ginástica na praça para idoso. Colônia de férias. Ih! Recreador. Caraca, velho, você passa raiva. Você fez recreação também? Ih, pô, subi várias vezes na torre, cheio de criança, velho. Caraca, mano. Tinha que levantar uma grana na época da faculdade, né? Tem jeito. E assim, a colônia de férias é a primeira coisa que aparece, velho. Futsal, natação. Pô, essa época a natação era terrível, velho. Imagino. A criançada entra na água cheia de gás e a água tá gelada pra caralho, velho. Já sai, que tá maluco. Você quer que a aula acabe o mais rápido possível. E fisiologicamente falando, eles sentem menos frio, né? Cada sim, aquela sim, gordura marrom, né? A brown, tem um lance desse? O tecido adiposo marrom. É, Com certeza. doideira isso. Não, e criança já tem uma disposição muito a mais que a gente, né, cara? Não tem noção do perigo, né? Nada. Pô, a água tá gelada pra caramba. Tá tudo lindo. E aí depois
durante a faculdade mesmo, eu já fazia estágio de academia, já gostava, aí, cara, fui me interessando mais. Logo assim que formei, já comecei a trabalhar como personal trainer e veio a primeira pós-graduação. Depois dali, aí já começa mais tá estabelecida mais no mercado, ser mais conhecido. Aí você vai ficando mais sólido também na área de musculação, você vai pegando mais experiência, fica mais confiante também. Aí comecei a estudar um pouco mais, aí veio uma outra pós-graduação. A primeira foi em personal trainer e treinamento de força. Aí a segunda pós-graduação ela foi em ciências aplicadas ao fitness. Aí agora eu tô aí às vésperas aí de defender o mestrado também. Bom, moleque. Parabéns. Quarta-feira. Aí, já vamos dar sorte pra ele. Pô. Próximo EP a gente vai gravar comemorando essa tese aí. Mestre Gustavo. Moleque. E comecei mais uma loucura aí. Comecei uma pós-graduação, uma especialização lá na USP, em Educação Física e Ambiente Hospitalar. Maneiro. Que assim, essa inserção do profissional de Educação Física na área de saúde, ela já acontece já há um tempo já. Mas assim, a gente ainda precisa de um pouco mais de respaldo para poder prescrever e assim, achei essa especialização perfeita ali para a gente poder estar agregando as coisas, ter mais reconhecimento, ter mais respaldo na hora de prescrever e penetrar outras áreas aí também. Graças a Deus, né, que tem pessoas assim que querem isso também, até para passar uma credibilidade, para abrir portas para a gente, no caso que está se formando agora. Porque, certeza, como você disse, antigamente a recreação era uma das os primeiros convites, né, para trabalho. Com certeza. Hoje, como a educação física ganhou essa credibilidade, tem esse trabalho multidisciplinar aí com pessoas também que abraçam a causa, abre outras portas para a pessoa até começar a trabalhar na educação física com outras coisas, né? Pode ser até numa dessas, hospitalar. Uma outra visão, né? E assim, essa questão de especializar em educação física e ambiente hospitalar, você não fica refém de trabalhar só no ambiente hospitalar, né? É uma coisa que soma muito também para essa área do personal trainer, da prescrição de exercício fora do ambiente hospitalar, né? Sim. Ali você vai lidar com realidade do paciente que é diabético, do cara que é hipertenso, do cara que tem uma obesidade, o cara que tem um problema, o cara que sofre, tem que passar por uma diálise, um nefropata, né? Uhum. E a gente aprende a lidar com esses pacientes aí com mais segurança. Fazer a prescrição do exercício mais segura. E que juntamente com a medicina, que é esse trabalho que o Leon faz, né? A gente consegue levar mais qualidade de vida para o paciente. Ou para o aluno, né? Porque também montar um treino para um cara que é 100% saudável é bem mais fácil, né? E se não se tornar uma área de estudo, que eu acho que é meio complicado, é que a gente vê, assim, o paciente que acaba sendo isolado. Pô, tem uma, assim, bobeira, tem uma hérnia de disco. Pô, meu médico mandou nenhuma atividade. Seu médico tá te sacaneando, porque, porra, fazer atividade ia te melhorar pra raio, entendeu? E nego fica nessa. Então falta essa ligação tem que ser cada vez maior, igual o Gustavo falou da educação esportiva dentro do ambiente hospitalar. Cara, se a gente conseguisse colocar atividade dentro de uma cápsula, você salvava uma porrada de coisa aí, porque nada traz tanto benefício à saúde, sabe? Atividade, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Ah, mas eu tenho tal problema. Às vezes o movimento vai resolver, a atividade vai resolver o teu problema. É um contrassenso, né? Parece que não é assim, óbvio a parada, mas... Assim, eu demorei muito para entender isso. Mas assim, eu sou um cara dotado de preconceitos. Hoje em dia eu tento toda vez de avaliar isso. Mas o que acontece? É do ser humano, toda vez que ele arranja qualquer coisa que justifique a mazela dele, ele abraça aquela porra ali, entendeu? Se conforma. Porque é uma válvula de escape, né, cara? Assim, pô, eu tenho um problema no joelho e eu já não sou muito apto da atividade, não é que a pessoa não gosta, ela não teve essa educação. Eu gosto de conhecer. Eu vou te falar que estudar eu não gosto, mas eu gosto de saber. Uhum. Então, pra pirar ali o livrinho,
tornou-se uma obrigação. Só você gosta de ler? Ah, brother, prefiro assistir TV. Mais confortável. Perfeito. Mas gosto de saber a minha área, entendeu? Como é que chama aquilo que você falou comigo na academia, quando a pessoa tem repulso à atividade física? Quando a gente fala em relação ao movimento, né? Isso aí. Hoje tem uma crescente, né, cara? Isso aí uma terminologia chamada cinesiofobia. Isso aí. É medo do movimento. Eu lembrava disso. Cara, Linkando isso que o Leão falou, né? Não, com certeza. E o que ele falou aqui, assim, é batata, é perfeito. Porque, assim, você vê, o cara que tem uma hérnia de disco hoje, ele usou um exemplo aqui que a gente gosta de usar muito, a gente troca muito isso lá, né? E é muito basal, né? É muito comum. Cara, Meu médico falou que eu não posso. o cara chega lá pra gente, o cara é o modo de falar aqui, o sujeito, né? A pessoa, seja ele homem ou mulher, né? Indivíduo, né? O ser humano. Olha só, eu tenho uma hérnia cervical, uma hérnia lombar, enfim, tem 3 hérnias de disco aqui. Pô, eu não posso agachar. Cara, eu tenho uma lombar e eu me sinto bem na semana a partir do momento que eu faço terra. Aí, Eu me sinto bem depois que eu faço terra na semana. O terra para uma pessoa que nunca viu o movimento e tem um problema e fala assim, Nunca Quer me se eu matar? fizer, não levanto, né? Aí assim, Entreva na hora. a gente tava até falando isso aqui antes de começar, né? Cara, que assim, a gente tem que se ter um tato danado para poder falar com a pessoa, para poder mostrar para ela que fazer o exercício, cara, vai trazer benefício para ela, cara. Só que assim, a pessoa não consegue entender, ela já tem um medo do movimento, ela já chega ali com o medo do movimento. E às vezes, não me entenda mal aqui, nem quem estiver assistindo a gente aí, mas assim, no consultório médico, ela já vem com esse estigma de que não posso agachar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tô limitado. Agora fudeu, entendeu? O exemplo da hérnia é tipo, o resto da vida. Se não entrar na faca, né? O resto da vida ela vai ter aquilo ali. E né? assim, só que você me fala que você não pode agachar na academia. Beleza. Só que, pô, você não vai mais ao banheiro em casa? Perfeito. Pô, você chega do Cagar em mercado pé. com... Você quer ver um exemplo muito claro? Uma caixa de leite dentro do porta-mala do carro. Como é que você não vai tirar aquilo ali? Pô, e Pegar até pra, seu filho, pô. Você Pegar vai uma pegar criança. seu filho, cara. e pra você aprender também a pegar do jeito certo, pra não se ferrar de novo, né? Eu me fudi, porra, botando a meia, cara. Eu não levantei, eu botei a meia de manhã, filho do caralho. Só caí de lado, nada mais. Você Fiquei. não chamou, cara. Tava meio longe. Aí 2 semanas, ferrado. Mas hoje eu aprendi um jeito de agachar legal pra não ter que sobrecarregar ali e tal. E hoje, por consequência de fazer uma atividade regular, com certeza você vai evitar as crises. Assim, nunca mais vou ter crise? Não, isso é uma mentira. Eu acho que na área da saúde, toda vez que você fala sempre e nunca, você tá mentindo. Palavras muito fortes, né? Pode sim acontecer de ter uma crise de novo. Só que você vai suportá-la muito melhor. Então você vai criar uns espaços muito maiores entre uma crise e outra. Fora a questão do conhecimento, da propriocepção do corpo, que eu acho que é uma parada que só o movimento traz, tem toda uma questão de assim, a musculatura foi desenvolvida para trazer o movimento, beleza, né? A gente não tem músculo à toa, mas ela tem uma questão estrutural importante também, né? E assim, a sociedade que a gente vive hoje não é uma sociedade de trabalho, igual a gente estava falando, não é mais aquele cara que caça e que coleta, né? E aí a gente cria, eu vejo isso, um dos exames que a gente faz lá na clínica é a bioimpedância, né? Que é um facilitador do meu serviço fenomenal. Porque É a tetrapolar também? a minha octa, eu tenho uma embore lá, octa. Que foda. Eu nem sabia que existia, velho. É a embore normal. Aí, cara, mas dá um plus legal, porque a capacidade de análise dela é bem minuciosa, sabe? Lógico que, assim, às vezes o paciente fica até um pouco chateado que ele veio de uma outra avaliação de prega cutânea. Dá um resultado um pouco menor em relação ao percentual, mas são níveis de análise. É que assim, você não pode querer comparar uma análise com a outra. Ela tem que ser um ponto base, mas ela discrimina. Não tem como você fazer uma prega cutânea do indivíduo obeso e na bio ele vir magro, entendeu? Com percentual de gordura baixo. A diferença vai existir, mas aí é método de análise, aí é questão de filtro. Mas aí o que rola? O que eu tava falando? Da balança.
Não, É antes que você da- faz a. Do movimento. Chega o paciente. Do músculo não é à do toa. músculo, pois é. Aí o que rola? Hoje eu vejo uma crescente dos pacientes mais jovens devendo massa muscular. Devendo. E aí esse paciente é um paciente que vai ter ali problema pra caramba, porque ele não tem uma estrutura, a lombar dele é zero estruturada. Quando você pega uma musculatura paravertebral, ela não é só para dobrar a coluna, ela serve de Estrutura, apoio, né? ela é a estrutura. Então a pessoa, eu tenho muito problema na lombar. Fala, pô, então vai malhar direitinho o glúteo, as costas, Perfeito. criar a estrutura que vai dar sustentação para aquilo. Eu falo muito isso para paciente mulher, né? Até mulher que já pratica musculação, às vezes a tendência hoje é caminhar para musculação. Eu acho a musculação, posso estar puxando sardinha para o lado que eu gosto, mas eu acho a musculação a atividade mais adaptável que o ser humano já inventou. Uhum. É muito comum na minha área o paciente chegar. 90% do meu público é o sobrepeso e obesidade, tá? Normalmente por motivos já avançados metabólicos, tal. Mas aí, assim, o que criou na cabeça da população, que é uma coisa que vem ali, acho que eu vejo isso dos anos 80, 90, caminhada. Saúde era comer alface e fazer caminhada. Diabo. Nunca foi isso. Beleza. O que o paciente fala? Doutor, uma das primeiras perguntas que eu faço, porque a primeira frase que eu costumo escutar é: eu quero emagrecer. Primeira pergunta. O que você está fazendo para? Uhum. Entendeu? Costuma vir já quando o paciente é mais desmotivado, tô vindo em você. Eu falei, esse já não quer tanto, né? Que o primeiro passo dele foi procurar. Porque assim. Eu entendi. Você entendeu? Entendi já o que você ia falar. Ele está procurando já o gap, ele não está procurando a base. O processo, né? Ele quer a solução. Ele quer a solução. Rápido. Às vezes por falta de conhecimento. Eu já aprendi isso, que antes eu achava que ele era sem vergonha, tá? Hoje eu já aprendo que às vezes é falta de conhecimento mesmo. Perfeito. Entendeu? Alguém falou, né? Que Alguém funciona. falou, e assim. Vai no endócrino que é mais rápido, que não sei o quê. Pô, e às vezes é um exemplo. E acontece Pô, aquilo esse que a gente aqui tá falando ali da internet, né? De ver uma parada na internet. E vender o resultado, É. né? O antes e depois. Isso é proibido na medicina, né? Mas o que rola? Você tem um vizinho que foi lá em mim e emagreceu. E fala assim, não, então é ir lá e emagrecer, porque você não está vendo o processo. Você está vendo a foto. A foto que você tinha do antes, a foto que você tem do depois. E ir lá na minha clínica não emagrece ninguém. Estou deixando isso claro, tá? Uhum. Mas realmente, assim, às vezes esse conhecimento é adquirido. Que eu perco bastante, minhas consultas são bem longas muito por conta disso. Eu prefiro explicar 1000 vezes do que a pessoa sair de lá achando que vai ter um milagre, entendeu? Deixar a responsabilidade toda no médico. E não assim, nela que tem que fazer todo o processo. Né? Eu sei os caminhos. A grande diferença, eu acho que o bom profissional de qualquer área, ele, ainda mais nessa área de serviço, saúde, a grande diferença dele é que ele não vai fazer nada para você. Mas ele sabe os melhores caminhos para o seu objetivo, entendeu? Então, assim, realmente, hoje, eu acho que eu já sei alguma coisa que facilita, tá? Mas esse paciente ele tem que entender que depende muito dele. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. O que você está fazendo já por você? Não é para mim, não. Entendeu? Eu estou fazendo uma caminhada. O paciente com IMC estouradão, massa muscular baixa, falou, vai dar ruim. Porque Vai quebrar. 2 semanas de dele caminhada, vai o se joelho dói. Um tênis que ele não tá nem aí. Pô, mas que para ele de compra fazer. o Nike Air Max Pro virado no Jiraya, não tem condição, cara. Não tem Gel condição. e não sei o quê. Você constrói a sapata de uma casa de 2 andares, mete um prédio de 20. Não tem sapata que segure. Aí, irmão, o que rola? O primeiro conselho que eu dou é: cara, deixa eu te falar, legal, você tomou esse ímpeto da atividade aí, essa iniciativa, mas esse já não é o melhor caminho, entendeu? Procura uma coisa mais adaptada. Aí a pessoa fala assim, mais adaptada? O que já vem na nossa cabeça? Hidroginástica. Tá, beleza. Mas assim, o mais adaptado possível. A musculação. Totalmente modular ali, completamente. Né? Se você fizer bem feitinho, você tá o tempo todo. Gustavo que me corrija se eu tiver errado, tá? Mas assim, tem como fazer errado se você não estiver abusando? Ainda mais se tiver uma bem boa orientado, supervisão. uma boa supervisão, não tem como. Hoje, E é individual, né, cara? E é individual, cara. E hoje, assim, você já vivencia isso já. Você tá lá na academia desde... Tem uns 6 anos já. 6 anos, né? Então, assim, há 6 anos já que você vê isso.
Principalmente porque você é o frente da missão ali, né? Você tá na linha de trocação ali também. Agora mais do que nunca, mas ali embaixo na recepção você é o frente. Então, assim, quantas pessoas já chegaram lá e já passaram por você? Olha só, eu tô vindo com a recomendação do Dr. Leon aqui para fazer musculação, porque eu tenho esse problema e aquele outro. Você acha que não vai me fazer mal, não? Quantas vezes você já escutou isso? Então não posso O cara já vem fazer. com um preconceito. Ele né? já vem com preconceito, Eu, cara. antes de começar a estudar, com todo respeito aos médicos, a tudo, que foi o que o Leão falou, cada um no seu quadrado, antes de eu começar a estudar, quando a pessoa falava, meu médico falou para eu não fazer, eu pensava, caralho, bateu o martelo, velho. É isso mesmo, não pode fazer. Depois que você começa a estudar e vê que a musculação é uma ferramenta para aquilo pode ser feito, pô, igual eu acho que eu falei num episódio nosso aqui, eu falei de uma senhora que abriu a Da garrafa, garrafinha. aluna do Gustavo. Que ela fala, A pô, tô Tereza. feliz porque abriu a garrafa. Aham. A Tereza, ela aconteceu já dela pegar água lá na geladeira, Thiago, abre pra mim. Eu abri na recepção. Um dia ela abriu e falou, nossa, Thiago, tô tão feliz. Foi por quê? Ela tô conseguindo abrir minha garrafa sozinha. Olha só. E é uma pessoa que eu tenho Qualidade certeza. de vida, né? Qualidade de vida, É, pô, cara. Independência, né, cara? Autonomia. Autonomia, né? Nem independência. E é uma pessoa que eu tenho certeza que já ouviu de médico que não podia fazer atividade física. Ela tem um grande diferencial. Ela é filha de médico Aí, e o médico é bem dessa nossa linha. É exato. até o Dr. Diogo, ortopedista. Então, Legal. assim, porque assim, é meu instrumento de trabalho. Ela é mãe né? de médico. Ela é mãe de filha. Pô, eu fiquei pensando, filho, o Diogo nem tem filho, rapaz. Quem que Nunca essa me sabe. pessoa? E a gente fica mais ela, né, meu? A senhorinha de 70 Ela é anos. linda, cara. Ela é maravilhosa. Mas enfim, desculpa o erro aqui. Ela vai gostar, ela vai gostar. Vai gostar, vai com Eu fiquei certeza. pensando, ou tem outro ortopedista Diogo que eu não sei quem é, ou ele inverteu. Depois eu lembrei quem é a pessoa. Eu falei, pô, é mãe. Empolguei aqui. Mas, cara, ela tá lá comigo já tem. Entre o período antes pandemia e esse retorno que a gente teve aí, tô com a Tereza lá já tem 3 anos, cara. A Tereza chegou cheia de restrição. Por falta de atividade física. Por falta de atividade física, eu não conseguia agachar, era dor todo dia. Uhum. Pô, hoje o Thiago tá aqui pra não me deixar mentir, cara. Sim. A evolução que a gente teve. Ela é só uma delas, né, que a gente pode aí falar. Porque assim, E o que é legal a gente salientar é que é gradativo, né? São 3 anos de trabalho ali, contínuo, que deve permanecer, né? Sim. A assim, pessoa não vai lá 2, 3 meses na academia, vai achar que vai mudar rápido e pronto, não precisa ir mais. Isso aí é um ponto assim, Uma muito importante reconstrução, que a gente tem que tocar também, né? É o processo. Porque as pessoas são muito imediatistas também, né? Essa geração, então, né, cara? Uhum. Às vezes eu sou. Isso que eu falei, os preconceitos, né? Sou meio com ranço dessa geração mais moderna, eu sou mesmo. Telefone, celular, o tempo Ah, não é todo. nem isso não. Às vezes, pô, você vê uma garotada nova aí, meio artístico, sei lá. Não, porque foi muita batalha, me dediquei 2 anos. Falei, se fuder, 2 rapaz, anos, 2 Pô, anos. 2 não. anos, 2 cara. anos Não é nada, né? porra nenhuma. Entendeu? E assim, essa geração que tá vindo aí agora, que tá aí também, que assim, é muito influenciável por veículo de comunicação, mas a geração mais antiga também, a nossa geração e a geração anterior à nossa também, houve muita coisa na internet. Né? Ah, é. A Isso- nossa geração isso- soube usar, né? Assim, diferente da geração do meu pai, da minha mãe. Ah, sim, Um sim. critério, tem um critério ali, né? Eles têm dificuldade assim, de conseguir. Meu De pai e minha mãe até se manusear, viu. né? Mas- Mas a nossa geração já se adaptou, é normal. Catar um celularzinho aqui, piririm, pororom, tal. Mas essa geração nova não. Eles nascem já dentro Tá disso. inserido Acho que ali, já acho vem que configurado é mesmo. normal, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma criança pequenininha no colo do pai, que alguém dá uma revista. O moleque, revista papel. O moleque cata e fica meio que tentando passar, assim, criança de colo, viado, Pô. tentando passar ali. Já clicar, vem ali no DNA. E, assim, uma das Bem coisas assim, que programado. me deixa mais assustado, não sei como é que é no caso de vocês, tendo essa liberdade de falar isso aqui, porque você já tem filhos, Sim, né? Sim. A gente fica muito assustado com isso lá. Eu falo isso com o Thiago Nossa. direto, cara. Como é que chega adolescente, assim, com uma destreza Bitolado. Essa é a palavra. pra Pro digital, tecnologia, pro digital. pro tech, né?
E, cara, você pede o moleque pra sentar numa cadeira, o moleque não consegue, velho. Não sabe correr. O moleque, assim, o moleque, a menina. Generalizando. É mania nossa de falar, né? Vou contar um segredo aqui, contando Mas pode o contar. milagre sem contar o santo. Ninguém tá escutando a gente, pode contar. O processo sarcopênico é o processo de perda de massa muscular, tá? Isso deveria acontecer num processo fisiológico natural na terceira idade, tá? Sim. Tô fazendo meu TCC em cima disso. É mesmo? Você curte, né? Uma média de quantos anos ali pra começar a ter esse processo? Então, agora a medicina está caminhando para esse lado aí, porque até então a medicina trabalhava, eu vejo a grande diferença nisso, é muito... Medicina do século XX se baseava em fazer viver. Só tá respirando, coraçãozinho batendo, tá valendo. Independente Era sobreviver a um infarto, sobreviver a um AVC, não importa qual condição. Saiu com uma hemiplegia, saiu acamado, dane-se, sobreviveu. Prévio aquilo não sobreviveria, sabe? Agora a gente tem esse intuito de viver com qualidade, com autonomia e tal. Acho que a medicina está caminhando muito para esse lado. A gente tinha uma ideia de perda de potência, de capacidade física a partir de um platô da idade adulta dos 35, mais ou menos. Isso está caindo por terra, tá? Muito novo, né? A gente está percebendo que a taxa metabólica começa a ser alterada pela idade lá pelos 60. Pô, legal, tá? Então, um gapzão maneiro aí. Porra. Pô, 50% aí. E perda de massa muscular também nessa idade. Diferente de homem para mulher, porque a mulher tem um processo mais chamativo, que é a menopausa, né? A falência ovariana, que muda muito a condição física da mulher, muda muito a vida da mulher. A mulher é um bicho que se fode pra caralho, né? Nessa parte hormonal então, e tal. A mulher tem uma vantagem, tá? O perfil hormonal feminino saudável, estrogênio e tal, protege ela na parte cardiovascular para raio. Você não vê, a não ser que seja uma condição extrema, tá? Uma doença tromboembólica que ela tem genética, você não vê mulher jovem infartar. Confere. Difícil. Homens Muito vê. mais rápido, muito mais frequente ver homens. Homens jovens você infartando. vê, mas quando ela entra na menopausa, quando ela perde essa produção natural ali de estrogênio, ela dispara porque ela perde muita capacidade. Mas qual era a fofoca que eu ia fazer? Eu vejo direto, porque você está acostumado com a bio lá da academia, né? Ela tem aquele gráfico de peso, massa muscular e massa gorda, né? Padrão mais desejado é um padrão onde a massa muscular se sobreponha ao outro tecido, ao adiposo. Perfeito. Fica um padrão de gráfico em D. E aí, isso é o ideal, né? Assim, para uma saúde. Não é o que eu vejo. O mais comum que eu vejo é o C, né? É quando tem mais peso, menos massa muscular e um tecido adiposo alto. Isso é o mais comum. Mas assim, dever massa muscular é muito raro. Às vezes é ter um paciente obeso. Ele tem um padrão em C, mas uma boa massa muscular e tecido adiposo sobrando. Okay. Quando é uma pessoa mais idosa, realmente eu vejo já massa muscular faltando. Tá? Aí entra nisso que a gente estava falando. Eu tive na minha vida 2 pacientes que eram pacientes de âmbito profissional tecnologia. Tá? Sim. Trabalhar ali, bundinha na cadeira e tecladinho aqui no peito. Parararara. 2 moleque novo, um de 21 anos, o outro de 17. Os 2 devendo massa muscular. Homem, não porque mulher tenha menos, mas testosterona é e isso tal, aí. Entendeu? E aquilo me chamou a atenção, aquilo me marcou. Eu falei, pô, são 2. E assim, os 2 com uma queixa de ser. Os 2 mesmo me trouxeram essa demanda, assim. Pô, eu não faço nada, quero começar, tal, não. Foi quando eu percebi que, assim, dá pra não fazer nada mesmo, porque o moleque tá atrofiado. 17 anos, você dever massa muscular é muito bizarro, entendeu? Não é que ele tá forte, bonito, não é. Ele não tá normal, ele tá devendo, ele tá. Menos que o caixinha filé de borboleta aí. Não tá nem funcional. Não tá. Você vê que é um moleque novo que já tem uma postura ruim, entendeu? Ele tá já entrevadinho ali. Eu falei, com 60 ele tá dando cambalhota pra frente, viado. Só empurrando. Desequilibrou a cambalhota, entendeu? 17 anos. Mas isso daí é uma realidade muito constante nossa dentro da academia, cara. Em consultório eu tive esses 2. Já chegou assim. É porque talvez não tem estímulo, você esteja relatando esses 2 casos só, porque talvez você não tenha, assim, não é que você não tenha uma procura tão grande de adolescente, enfim. Mas é porque talvez
esse público não tenha, vamos dizer assim, condições de frequentar um curso. Aham, entendi. Poder aquisitivo ali pra já ir pra um endócrino, Porque alguma coisa assim. Mas não é caro não, tá, gente? Porque se torna uma coisa dispendiosa, né? Porra, Vamos saber, eu vou vai fazer essa assustar já de chapa. cara assim, é justo, é um valor justo. Vou deixar a Tubinei aí já com Mas o a preço. combinação de fatores Não. assusta, né? É Assusta. muito mais fácil apostar naquela consultoria do tiozinho lá. Ah, é, do famoso Instagram. tio Bombinha. Ah, mas e também acho que corre na boca miúda, né, de que ir pro endócrino vai ser caro também. Isso já é uma mística que corre. Pô, primeiro vá pra ver o que acontece. O que Sim. você precisa. Já de não, Deixa eu te falar já numa não vou boa, porque é Posso caro. falar numa boa mesmo? Primeiro você tem que saber se você precisa, tá? Eu acho que tudo tem uma ascendência, tá? É aquilo que eu te falei. Você quer mudar a sua condição atual? Primeiro entenda o lugar que você tá hoje. Ah, eu sou muito sedentário, queria deixar de ser. Então, beleza, o primeiro passo é escolher uma atividade para deixar de ser sedentário. Segundo passo, realizar aquela atividade com constância, com frequência, beleza? Ah, tá. Aí, qual é a hora de procurar um endócrino, procurar o profissional de educação física? Eu acho que você tem que procurar para fazer qualquer atividade. Eu acho que você tem que estar supervisionado. Parte integral. Tudo né? na vida que você não sabe fazer, alguém tem que te ensinar. Perfeito. Porra. Mas beleza. Você tem um distúrbio metabólico? Tranquilo. Você tem que procurar um endócrino, porque às vezes aquilo ali vai te arrebentar lá na frente ou agora. Um tá? exemplo desse distúrbio aí pra molecada. Ah, você foi no teu cardiologista, ele passa o remedinho de pressão lá, que você descobriu hipertensão leve. Naquele exame de rotina que ele pediu, ele descobriu um açúcar de jejum alterado. Não é nem uma diabetes, é um açúcar de jejum alterado, tá? Ali, às vezes, cabe, por conta da sua condição, procurar, porque às vezes um açúcar de jejum alterado, uma glicemia de jejum alterada, esconde já uma resistência insulínica, já as custas... Subclínicos ali, né? Já as custas de uma obesidade. E assim, a grande parada é que hoje as pessoas estão tentando meio que inverter, sabe? É procurar a solução rápida, química da parada. Entendeu? A atividade física no comprimidinha. É isso que aí. eles estão procurando. Tentaram, você viu? Tentaram fazer uma irisina fazer. sintética aí, mas deu uma gagueira danada. É assim, a atividade física em cápsula é o ficar forte em cápsula, é o emagrecer em cápsula. Em cápsula ou óleo injetável? Depende, né? Eu vou te falar, se desse pra ficar grandão. Só na injeção. Depende. Eu ficava, pô. Aí fica esse critério, né? Você tem Eu já medo tava. ou sentir dor, né? É isso aí. Eu, por exemplo, tenho pavor de agulha, velho. Também. Então, assim, Senhora. Tá só no oral. Mentira. Não, o Gustavo, ele. Eu só não eu vê, acredito. venda ele que Eu eu- acredito porque a gente convive e a gente fica assim, pô, pior que o viado tem Desde cara de quando já? natural Desde mesmo. quanto tempo já? Cara, Deus de o meu Ébano, convívio- valenciano. Nossa, lindo, né, cara? Tem inveja da Renatinha. Aí, cara. Aí, o que rola? O Gustavo surgiu na minha vida por meio de amigos em comum. Tá ligado? Porque o que aconteceu? Eu posso falar um pouquinho mais de tempo assim? Cara, eu acho que a gente não tem A gente trava de horário. fez investimento de câmera, né? De bateria. Então Antes tá tava suave. ruim de nada, mas agora é O que terruflar. rola? A musculação surgiu na minha vida meio como uma coisa natural. O meu pai, tô falando que é papo. Tá indo lá pra baixo. Meu pai é cardiologista, não sei se vocês conhecem, meu pai é o Dr. Rodrigues. Meu pai era um cara obeso, sedentário, alcoólatra e tabagista. A bombona mesmo, né? Assim, sei lá, se dava pra fazer mais merda, ele tinha Nagasaki. feito, Ganhou um pezão na bunda da minha mãe. Hoje eles casaram de novo, bonitinho. Graças a Deus. Não sei. Aí, tá lá. Aí, irmão, eles separaram. Meu pai se viu numa situação complicada, porque assim, meu pai é 17 anos mais velho que a minha mãe. Ele falou, caralho, minha vida tá realmente muito zoneada mesmo. Uhum. E começou no pedal, tal, virou um pau de vira-tripa. Eu era uma criança obesa nesse momento. Meu pai gosta de ler muito, começou a estudar muito esporte e tal. Ele começou a comprar umas paradinhas de academia pra casa, tá ligado? Então, quando eu tinha lá meus 10 anos, eu tinha uma academia dentro de casa. Eu morava com meu pai, eu escolhi morar com meu pai. A família da minha mãe é de Valença, Uhum. a do meu pai não é.
Quando eles separaram, eu tinha uns 8 anos, eu falei com minha mãe, falei, meu pai vai ficar sozinho, então alguém tem que tomar conta dele, né? Legal. Aí eu fui morar com meu pai. 10 anos eu tinha academia em casa, mas eu era uma criança obesa. O Peri salvou minha vida. O Peri, Foda, cara. um brother meu fazia jiu-jitsu, eu era uma pelotinha, achava maneiro luta, era época de Pride, eu assistia, eu tenho uns irmãos, meu pai tem mais 4 filhos, meus irmãos mais velhos eram uns caras grandão, forte, eu falava, pô, acho que o caminho pra eu ser feliz, não pensava nem em ser gordinho, eu era um gordinho, aquele gordinho que debochava dos outros, o gordão chamava de gordo, tá ligado? Você é gordo, eu nem me olhava. E aí, cara, comecei a treinar jiu-jitsu. Em competições de jiu-jitsu, eu via que eu me dava mal, porque ou a criança era mais alta do que eu, tinha um alcance maior, ou ele era mais forte. Falei, eu tenho que mudar alguma coisa nisso aí. Sem contar o cardiorrespiratório, né? De se Não, cansar. a criança, às vezes, ela dá conta. Sim, Eu não cansava, eu era um gordinho saudável. sim. Eu treinava bem, lutava bem, só que no que eu ia competir, eu me arrebentava sempre. Ele tava numa categoria de peso um pouco Porra, mais eu alta tava- da eu altura, tava- né? Eu tenho mais ou menos o mesmo peso desde os 8 anos de idade. Eu tô com 32 e variou muito pouco. Caraca. Sério. Aí, brother, foi quando eu me toquei da parada da alface caminhada. Aham. Eu já contei isso pra Luciana já, que eu falei, alface dizem que emagrece, eu vou pular pra dentro. Bora. E foi quando eu fiquei magrinho, então a musculação surge no momento que eu comecei a ver que, assim, eu queria ter uma condição física diferente, mas nada com saúde. Era Estética. uns 13, 14 anos, era ser shapeado, eu queria ser forte, igual meu pai era forte. Ponte da Estronda. Meus irmãos, acho que foi até antes disso. Mas foi mais ou menos nessa época aí. E aí os meus amigos praticavam musculação em academia. Uhum. E a referência era muito Gustavo. Entendeu? Legal. Hã? Você sabia disso? Não, Aí. você me arrebentou, você me Da chamou de idade. velho pra caralho. Não, a referência de conhecimento, não é que era o cara que já treinava. É porque um cara que já tem uma referência, ele já É que tá você só no. pulou a parte que você ganhou mais idade. Não, Eu lembro de falar assim, pô, esse cara é um vovô aqui, velho. Acho que a nossa idade até bate bem, né? Você tá Bate, quanto? velho. Eu tô com 36, cara. Ah, então, tô batendo 33 na porta aí. Ele tá quase. Aí, Eu sou Gustavo. velho dessa caminhada de educação física. Não, porque aí, né, você mas, começou assim, muito novo na educação física. por falei, isso. formou com 12 anos. Precoce, foi é. com 27. Precoce, é. Aí, cara, e eu treinava musculação em casa, tá ligado? Aí quando eu tava mais velho, amigos em comum me apresentaram o Gustavo. E durante treino a gente começava a trocar ideia de performance, de melhor isso, melhor aquilo, isso funciona, isso não funciona. E foi surgindo essa amizade. Aí toda vez que encontrava na academia, eu pedia uma palestrinha. O que Era você acha seminário. desse movimento É, aqui? palestrinha. Palestrinha. 3 Esse horas de movimento, academia, esse, 2 esse. conversando. Luciano odeia. Eu adoro entrar na academia e sair 4 horas depois. Ela fica pra morrer. E aí foi aí que surgiu, né? Mais ou menos aí, né? Foi por aí, de encontrar na academia, de encontrar em outros lugares também, por conta dos amigos em comum. E toda vez a gente tocava nesse ponto. Pô, tem que sair alguma coisa, é nesse sentido aqui, a gente pensa mais ou menos igual. É a mesma linha de trabalho, né? Que é buscar sempre qualidade de vida. Top. Aí fomos amadurecendo a ideia, mas nunca saía do verbal ali, né? A ideia era sempre boa, mas não concretizava, sabe? E batia muito aquele sentimento de ver o que tá acontecendo na internet hoje, né? E, porra, mas não é isso. O tempo todo. Não é isso que é isso aqui. Porra, como é que a gente pode fazer pra mudar isso daqui, né? Eu xingo. Eu tô rolando, ele fala, que filha da puta, cara. Que cara de engraçado. O que você tá falando? Não, e assim, o que me incomoda é saber que ele tá mexendo com a cabeça de uma porção de gente, sabe? O CREF de vez em quando dá uma alfinetada em alguém, né? Disso, de achar que é educador físico, tá lá na internet, faz um treino. Exercício legal da profissão, né, cara? Isso é um Pô, absurdo. bota exatamente aquilo ali e fala pra pessoa fazer ainda. Só que ela Um cara esquece que não é educador físico, é isso? Só que ela esquece de uma coisa, cara, que é fundamental, que é o princípio da individualidade. Pô, O que serve pra perfeito. ela, velho, que serve pra você, por exemplo, pode não ser bom pra mim, cara. Acho que todo dia você passa. Tem que. Tá em cima do seu trabalho isso daí, é né? isso, pô. Fato. Não tem fato, jeito, total. cara. Se a pessoa entender aquilo ali, ela vai ver que ela não vai chegar numa bomba com um carro de gasolina e botar diesel no carro dela. Ah, o carro dele anda com diesel, sobe parede, então o meu vai subir também. Não, então o que é bom pra você pode não ser pra mim. Futuramente pode ser. Não, assim, acontece muito comigo de muita questão de substância.
Mas com vocês deve ser muito isso, assim. Eu sou intrometido, né? Então às vezes eu tô treinando e tô vendo um moleque novão lá, que eu tô olhando assim, normalmente eu fico quieto. Normalmente eu fico quieto. Mas quando eu vejo que eu tô achando que aquilo ali vai gerar uma lesão, vai dar um problema, sabe? Eu chego e falo, pô, amigão, normalmente eu chego assim, esse treino seu aí, é pra quê? Chega Você devagarzinho. fudeu, aí. Pergunta. Não, primeira pergunta. Pra quebrar um Porque braço? às vezes ele tá treinando aquele ombro batedor de gaivota aqui, fuder o mas ele quer manguito. voar, sei lá, irmão. É. Aí eu chego, esse treino aí teu, é pra quê, fera? Ele, isso aqui é o treino do Giga. Eu faço slow rest com rest pause e faço drop set, sei lá o que. Caralho. Do Giga, o fisiculturista. É, o Fábio Giga. Fábio né? Giga. Que hoje em dia eu acho que é um cara que posta muito treino e tal. Uhum. Eu fico falando, tá, mas você sabe que o Giga não começou com esse treino aí, né, amigão? Assim, ele agora treina assim, né? Exatamente. Mas assim, você Tem sabe um processo. Então eu acho que sabe vocês devem sofrer mais do que eu. Isso aí, cara, até a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, né? Isso é uma coisa assim que me preocupa muito. O cara posta lá a rotina dele. Você postar sua rotina de treino é um negócio muito complicado. Vai influenciar pessoas. Vai influenciar pessoas, fato. Só que assim, às vezes o cara esquece, né? Mania de falar isso aqui. Mas assim, o cara esquece de postar qual foi o processo para chegar a fazer aquilo ali. Um exercício mais avançado e tal, né? Perfeito, O piloto cara. de Fórmula 1 costuma começar no kart, né? Né? Não, o fisiculturista não, o cara já vai pro. Você falou da situação da casa aqui, cara. Não dá para construir mais 1, 2, 3 andares aí se você não tiver uma base sólida. E o exercício, ele funciona da mesma forma, cara. Eu costumo falar muito pra galera, principalmente pra galera que faz estágio lá com a gente, pra galera que eu pego lá na faculdade e tal. É uma coisa chamada, que eu adotei isso pra mim, que é uma tríade da prescrição. Uhum. O que, por que e pra quem. Perfeito. O que é isso? Para que serve isso? Será que é para você isso? Será que você está nesse momento aqui? Eu costumo Fazer essas 3 perguntas antes pra decidir alguma coisa. Na hora de prescrever, cara, você tem que ter isso em mente. O que, por que e para quem? Isso aí é primordial. A partir do momento que eu acho que você consegue entender isso daí, você consegue visualizar isso, aí a partir dali as chances de você errar, elas ficam muito reduzidas. Muito mesmo. Eu já vi, né? Fulano de tal lá postou um vídeo novo lá sobre a série de peito que ele faz e tal. Aí você vai um dia na academia, logo no próximo dia você vê que a pessoa tá fazendo a mesma série do vídeo, né? Mas aí eu trago um pouquinho pro pessoal, os alunos. Às vezes é um estímulo que ele tem que fazer um exercício diferente e tal, não sei o que, né? Mas é ideal que ele vá no educador físico e pergunte aquele. Que era o que criou a nossa relação. Ele falou, pô, Gustavão, vi essa parada aqui, você acha que faz sentido pra mim? Faz sentido pra realidade do ser humano comum? Que foi o que a gente tava falando, né? Se for essa parada do treino postado aí, é que as coisas só mudaram. Porque a doença da moda antigamente era a doença que passava domingo no Fantástico, segunda-feira, emergência, ó, todo mundo com aquela doença. Agora a coisa só dissemina de forma diferente, né? Agora mas Google, é né? muito isso. Agora é o Trading Topics. E o que acontece muito também é do professor prescrever um treino para aquele aluno, faz um teste com ele. Você prescreve treino, não necessariamente ele vai seguir aquele treino. Uhum. Porque você vai prescrever o treino para ele, pode ter uma execução que ele ainda não tem uma consciência corporal para executar aquilo. Aí é necessário você trocar um exercício. Ou ele também não gosta do movimento, né? Pode acontecer. Tem alguns movimentos. Pessoas que estão começando na internet. Quem é esse exercício aqui de um tríceps francês eu não gosto de fazer. Né? Muda, né? Ou ele viu o exercício novo e falou, caralho, que exercício foda. Não, e às vezes o profissional faz uma ficha, ele elabora uma ficha para aquele cara, leva um tempão. Observa o cara treinando para ver se ele tem condições de fazer aquela ficha. Você entrega lá, individualizado. Aí você vê o cara treinando no outro dia, ele não tá fazendo sua ficha, ele tá fazendo o que ele viu no Instagram. Isso acontece. Do colega grande. Ele tá fazendo com um parceiro que já treina há colega grandão. 5 meses ali. Sentando peso. Mas assim. O que ele acha grande? Vamos treinar junto aqui. Né? Mas é isso aí que você falou. Não, sei não, vamos caminhar por aqui. A diferença do cara que treina para ter uma qualidade de vida e outra performance. Isso que você falou de gostar ou não, depende. O cara que visa performance tem que gostar de porra nenhuma. Tem que fazer o que tem que ser feito. Ele tem que estar disposto a fazer. Performance é realizar trabalho. Perfeito. Quanto mais você realiza aquele trabalho, melhor nele você fica e acabou.
A programação ali. É, isso aí, é seguir o plano. E achar que o indivíduo normal, ele vai se comparar à rotina de um atleta. Cara, isso aí não dá. Não dá pra Você tem que comparar estar nada. disposto a passar pelo que o cara passa. Isso aí. Pelo tempo que ele passou pra aquilo ali. Exatamente. E essa, assim, falando da musculação, do fisiculturista no geral, né? Que eu acho que a ponta da musculação acaba sendo, não a ponta de performance, porque vai ter o powerlifter, vai ter não sei lá o quê, strongman, São a N ponta de... modalidades, né? mas eu acho que a ponta de projeção, né? Que dá destaque é o fisiculturista, porque quando um fisiculturista aparece em qualquer ambiente, não tem quem não note um fisiculturista, né, cara? Se é um cara pró mesmo e tal. Mas assim, acho que o que dificulta muitas pessoas entenderem é isso que o Gustavo falou. Ele não chegou ali ontem e começou a malhar e hoje ele tá assim. Pode ser a genética que for. Primeiro que é uma construção. É um acúmulo de bases nitrogenadas ali que o cara tem que ir tendo. Sim. Então, se ele tem um resultado bom, ele passou por toda uma caminhada. E assim, manter essa performance é muito difícil. E se as pessoas não veem, eu quero ser grandão. Tá, você vai levantar e comer 16 ovos? Todo dia? Todo dia. Isso vai ser uma regra na sua vida? Uma religião ali, né? A bebida alcoólica vai virar uma lembrança. Porque muita gente quer o shape para poder ir pra balada. Pra beber, pra estragar o shape. Só que de forma geral, o shape maneirão mesmo não condiz com a balada, entendeu? E aí, ficar tá acordado hein? até tarde e tal. Pois isso sem se aí. alimentar direito. Perder a noite de sono. Chegando de ressaca pra treinar. Não, Desidratado. O cara que chega de ressaca pra treinar, ele não treina. Ele vai na academia socializar. Ele vai contar da ressaca que ele tava. Porque não tem como. É verdade. Não dá. E às vezes bota a culpa no professor que não tá conseguindo chegar naquele objetivo. Cara. No geral, o cara que performa mal, sabe em quem que ele bota a culpa? Na fisiologia dele. Não tem No genética. geral, é isso aí. É isso No aí. quê? Não entendi. Não tem genética pra isso. É, É sim. isso aí. Eu tive um paciente uma vez que esse aí foi um que eu tive que me controlar para não ser deseducado, tá ligado? Se ele ver agora, acho que ele vai me xingar. Acho que não vai ver, não. Molecão novo. Todo mundo assiste a gente, cara. Não, mas ele é de longe. Molecão novo, tal, assim, adolescente, 16, 17 anos, foi no meu consultório com a mãe, porque o meu consultório já tem esse perfil. Eu trato a parte hormonal com muita liberdade, hoje, tá? Então, o molecão novo chegou 17 anos, 1,78 m, 65 quilos. Doutor, eu sou fisiculturista. Como é que é? De quê? 1,78. 65 quilos. É uma categoria que é biquíni? Pele e osso fitness, academia dele. Biquíni masculino. Eu falei, brother, deixa eu te falar, cara. Você é o quê? Ele, fisiculturista. Você tem certeza? 19 anos. Não, tudo bem, a partir do momento que você trabalha o seu físico, você é um fisiculturista por essência ali, né? De nome, Ele tá? tá sendo legal com ele, né? Não, mas... Ele, não, eu já treino pesadão. Falei, cara, você não tem idade pra treinar pesadão. Não que... Você não tem tempo de vida pra falar que treina pesadão. Mas tá, eu já treino pesadão. Meu personal falou que eu sou o cara mais forte da academia a nível de capacidade de realizar trabalho pra dimensão. Se você for ver, uma formiga é muito forte. Ela levanta não sei quantas vezes o peso dela. Minha dieta é super regrada. Falei, só que tem um... Adoro esse dele. Quero ciclar. eu quero entender onde que ele quer chegar. Continua. Quero ciclar, pô. Vamos né? lá. Eu tenho que entender. Quero ciclar, vai, meu primeiro Não, aí ciclo. vai ouvindo. Minha dieta é super regrada, mas tem 1 ano que eu não ganho peso. Não ganho peso. Eu não tô nem falando de ganhar massa muscular, que é uma coisa que a gente tem que separar. Tá? A qualidade Peso de balança, né? E peso. Isso aí. Então eu acho que o que me falta é hormônio. Eu olhei e falei, molecão, deixa eu te falar a verdade, numa boa. 17 anos, fera. Você é uma bola de hormônio. O que te falta é saber que estão mentindo pra você. Você não é nem de longe o mais forte da academia. Você não tem uma dieta 100% regrada. Porque uma dieta 100% regrada com superávit calórico, você pode até não ganhar massa muscular. Pelo menos a gordura ali. Né? Peso você tem que criar. Ganhar, né? Lavoisier falou essa porra sei lá quando. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como.
Você ingeriu 3.000 calorias, gastou 2.000, tem que virar alguma coisa. Entendeu? E é esse tipo de conhecimento que eu acho que hoje em dia o meu trabalho é muito em cima disso, sabe? Eu sou super a favor de recurso para emagrecer, para ficar forte, o que você quiser. Tá? Eu sou super a favor. Eu acho que se dá e se vale a pena. O quê? Como é que é? O que pra por quem? que e pra quem? Isso aí. Beleza? Mas eu sou super a favor. Mas se você não entender a base do método, Uhum. não interessa o quanto você rouba. Não adianta eu botar 3 galões de óxido nitroso na minha 147, ligar, ela vai desmontar inteira antes de sair do lugar. É só o motor sozinho. É, entendeu? E rola muito isso, né? Nossa, e tem essa ilusão, entendeu? As De que o pessoas, quando chegam recurso lá, vai trazer o resultado. Quando chega lá, de modo geral, o que as pessoas mais procuram, mais querem? Não, de forma geral, é a pessoa que quer melhorar a qualidade de vida dela, graças a Deus. Não graças só a estética. Deus. Que também tá é associado, um, né? Vamos dizer assim, controlar o eixo hormonal dela, seria Não, isso? Nada não. a ver com isso? Num geral, a galera quer emagrecer. Ah, sim, Num geral. sim. A galera da performance que chega, costuma já chegar. Hoje é o perfil que eu vejo, tá? Já tendo algum conhecimento da parte hormonal. Por que conhecimento? Porque tá sabendo tudo errado, entendeu? Tá desinformado, que é o que eu acho que eu tenho medo da internet hoje. É a desinformação, é trazer a ideia que não é verdade para as pessoas, entendeu? E ela chega já ou numa posição muito cheguei aqui só para você me passar, tá? Eu só preciso do teu carimbo. É, isso aí. Puta, foda. Isso aí. Só te cortando, né? Abrindo um parênteses aqui, né? É o que a gente tá... Acho que é o que pautou a nossa conversa antes aqui, né? Uhum. A facilidade da informação hoje. Mas e a qualidade? Não, a facilidade As da pessoas informação, saem ela vendo faz tudo isso. É bobinho. chegar no consultório lá com ele e falar assim, pô, olha só, isso aqui pra mim faz bem. Eu quero tomar isso aqui, aí, pô, eu preciso que você carimbe aqui. Beleza. E assim como ele vai chegar lá na hora de treinar, pô, eu gosto de fazer isso aqui eu acho que eu não gosto. Então Quero ganhar peito, mas não quero fazer supino. Ah, não, esse aqui não é muito legal. Isso aqui não. dói meu ombro. Dói meu ombro, enfim. E assim, é justamente isso que a gente quer desmistificar. Uhum. É dizer que assim, o médico é essencial pra caralho. O profissional de educação física é essencial pra caralho. Nutri. Também. O Nutri é essencial. Fisioterapeuta. É um multidisciplinar ali. É né? o trabalho é um multidisciplinar, complementando o outro. exatamente. O psicólogo é Psicólogo. essencial. Perfeito. Cara, quando eu Aí- montei minha clínica... Desculpa. Quando eu montei minha clínica em Barra, eu comecei a minha clínica em Barra com 2 sócios, o Vinícius e o Guilherme, que treina lá na Raider. E a gente começou a trabalhar, e assim, por que em Barra? Porque eu não queria ficar em Valença, porque eu não queria ser filho do Dr. Rodrigues. Beleza. Hoje em dia eu vejo que isso é até uma grande bobeira, mas na época tinha disso. Molecão novo, falei, não, vou criar meu nome. Fui pra Barra. Mas e aí, beleza, tinha que pagar as contas e eu não era ninguém em Barra, tá ligado? Falei, não, tem que fazer alguma coisa pra me dar algum destaque. Entendeu? Pegou o Vinícius de modelo. Ah, sim, tá doido. O Vinícius não tem jeito. O Vinícius ele não quer, por isso que ele não tem jeito. Sim. O Vinícius ele treina uma vez na semana, o resto da semana ele manca, tem câimbra na orelha e Não passa querer mal. dele é mais Afta. forte que as outras coisas. É, né? você não vai treinar hoje por quê? Ele, pô, tô com a afta aqui, irmão, que ó, não dá. Porra, não dá. Então por isso que ele não tem jeito. Mas aí, beleza. A gente montou um programa que chamava Fit 180. Fit, de ser da área fitness mesmo, e 180 porque ia demorar 180 dias e de virar 180 graus a vida de uma pessoa, beleza? Maneiro. A gente escolheu na internet 6 participantes e, assim, fez meio que um reality, sabe? Tinha lá quem perdeu mais, quem perdeu menos, quem foram que perdeu, mais proporcional, né? Não era um mais só de quilo, mas pensando em qualidade e tal. A gente dava médico, nutricionista, personal, academia, psicólogo, fisioterapeuta. Tá? Psicólogo, né, cara? Psicólogo. Pô, Psicólogo. E fundamental. teve muita gente que relatou que durante o processo
O que mais mudou foi a academia e o psicólogo. Conversar comigo não mudava porra nenhuma, mas é porque mudava, lógico que mudava, mas a pessoa falava assim, o que fez a minha impacto, cabeça mudar foi muito mais... Tem que vir de dentro para isso fora. aí, né? isso aí. Um dos fatores desse que compõe esse trabalho multidisciplinar que a gente falou aqui, dos que a gente falou e que a gente deixou de citar, que é muito importante também, é o trabalho da ginecologia, da obstetrícia, né? Leonardo, para de puxar saco. Só porque ela tá ali. Tô brincando. Não, fundamental. E a ginecologia bem feita ajuda a vida da mulher, assim, de tamanho fenomenal. Porque hoje em dia a gente está começando a ter uma série de critérios que, na nossa conversa mais cedo hoje, a gente estava falando do obeso paleolítico. Uhum. Aí tu falou, uma tireoide. Te falar, irmão, muda porra nenhuma. É mesmo? É. E aí que tá, a gente vai criando os conceitos. Na hora lá eu segurei e falei, vou falar essa porra depois. Maneiro. A gente já sabe hoje que um paciente hipotiroideu, né? Tireoide que Baixo. trabalha pouco. Tireoide, só para caso, todo mundo tem, tá? Não é uma coisa que... eu tenho tireoide. Que bom, eu também. Graças a Deus. Senão eu não estaria aqui. Sinal de que... Senão você tem que tomar um remedinho que chama Puran. Se você não tem, tá? Aí beleza. Paciente mesmo com hipotiroidismo danado, aquele brabo, ele ganha no máximo 2 quilos. Porque como é um hormônio de atividade metabólica, ele faz você gastar energia mesmo, mas ele também influencia o seu apetite. Então o hipotiroideu lascado não come, não engorda, entendeu? Isso é uma coisa que se criou. E é esse tipo de verdade que a gente tem que vir... Desmistificar. Pô, no meu consultório isso aí é direto. Ai, doutor, será que o que é meio perdido, que tem zero orientação? Eu faço dieta, eu faço atividade e não sei, deve ser a minha tireoide. A tireoide já vem caindo, agora é muito o perfil metabólico. Meu metabolismo deve ser baixo. Lógico, você não usa ele. Mas é porque tá na moda ouvir isso, falar e ouvir isso aí, isso assim aí. como a tireoide já foi. Já foi, a tireoide já foi mais. Até 2, 3 anos É igual atrás. o ovo, não pode ser... Não consumir ovo porque o colesterol... Ovo, é a mesma coisa, né? Exatamente. São épocas, né? São épocas, O ovo é o Homem-Aranha com a roupa do Venom. Ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim. Pô, perfeito. Aí vem um estudo e pessoas assim para quebrar isso. É, isso aí, graças a Deus. Mas aí é difícil porque, assim, a nível científico, você montar um estudo bem elaborado, você tem que ter um N grande. Então é difícil você conseguir juntar essa galera, que foi o que eu ia te falar de fitoterápico aquela hora. Uhum. É ruim por conta disso. Você vai ler um estudo, de forma geral, ele é muito curto. Porque ele não cheio é interessante, de... né? Não é. Não é vendável, né? Exato. E, Gustavo, essa parte aí da gestante que, tá vindo pra academia, tá, levantando peso e tal, desmistificando um pouquinho essa parte de atividade física na gestação. Como é que tá sendo? Cara, a gente ainda enfrenta muita... tem um preconceito ainda com relação à gestante treinar, né? Principalmente a musculação. Você vê, assim, acho que 90%, praticamente 100% da classe médica, né, que faz o acompanhamento ali da gestante, a obstetra ou o obstetra, acaba encaminhando ela para uma atividade que não seja musculação. Ainda tem muito, existem muitos paradigmas ainda a ser quebrado em torno de treinamento de força para gestante. Caminhada. Quem sabe um pilates. Quiçá um pilates. Mas o mais comum hoje que a gente vê é pilates, caminhada e uma hidroginástica. A musculação, ela tem aí, sei lá... Crossfit não. Eita! Nossa! Eu vou te falar, tá? Eu tenho uma coisa a dizer da hidroginástica. Quando você faz a atividade de força, porque na hidroginástica você tem a resistência hidrodinâmica, beleza? Mas ela não gera nenhum tipo de impacto, você tem a hipertrofia muscular sem adaptação tendinosa. Então essa ideia de que hidroginástica é lindo, é em partes. Depende pra quem, né? Entra a tríade aí. Às vezes, para a pessoa que está iniciando uma atividade ganhar um condicionamento muscular, beleza. Mas se ela reabilitação, mas se ela continuar ganhando massa muscular naquele ambiente, talvez ela esteja favorecendo uma lesão articular ali, tendinosa,
Porque o músculo tá ganhando força. O Ronaldinho, aquela lesão do Ronaldinho, de estourar o tendão mesmo? Por arrancamento, né? Por causa da força do músculo que ele isso tinha? aí. É basicamente isso. As lesões por arrancamento é bem o nome mesmo. É um pedaço de osso que é puxado, entendeu? Ou o tendão esgarça, aí a gente tem as lesões totais e parciais, que é quando você pega um tendão e só dá uma esticada nele, dá só uma esgarçada mesmo, igual uma corda que dá uma rompidinha. Aquilo já é uma lesão, tá? Mas ele ainda tá ali, dá pra você recuperar a saúde dele e tal. Ou ele rompe, ou você faz uma lesão por arrancamento, que ele tá inserido num ponto ósseo, né? Dá pra arrancar fora. Isso acontece mais na parte da inserção ou pode acontecer na origem também? De arrancar da origem e ir para inserção? Depende. Vai depender do grupo muscular. Por exemplo, o bíceps, que a gente vai ter aí muita lesão hoje em dia dentro da musculação, é muito mais comum você ter ele da parte terminal, né? Ele subir. A distal ali, ela... Mas tem caso também dele descer. Eu tenho um paciente que tem dos dois lados. O bíceps dele é aqui embaixo. Entendeu? Falei com ele. Você deu até sorte. comentou sobre uma situação dessa comigo de manhã. Até você comentou do pod que vocês gravaram com o Magrinho. Com o Magrinho, com o Peri. Da lesão dele no peitoral e foi na parte distal. Foi. A maioria das lesões ela lá em Húmero? Oi? Lá em Húmero? Foi, eu não sei direito como é que foi. Foi um relato que ele me fez foi hoje. Do Húmero ali. Mas olha só, por isso que eu falei assim, foi parte distal, né? Mas aí, por isso que eu falei que depende, você tem que entender a anatomia da parada. Sim. O peitoral maior, ele vem ligadão de origem, todo externo, pegando aqui assim, né? Pega só aqui é a beirolinha. Exato. Aí quando você trava ele aqui, é muito mais fácil você romper pra cá, entendeu? O bíceps não, ele literalmente arrebenta a corda numa parte mais fraca. Eu já vi uma lesão dessa na Força Aérea. Tem o curso de paracomando, que é como se fosse a tropa de elite da FAB, né? E os caras estavam fazendo um curso de invasão e parte tática de praia. E me escalaram para ser o supervisor da área da saúde desse curso. Falei, que ideia. Essas ideias ruins eu adoro, né, cara? Assim, vou lá, uma semana enfiado numa ilha lá. Eu e os caras de manhã corriam 25 km e nadava 5. Major virou pra mim, e aí, vamos, tenente? Eu falei, jamais, você tá afastado. Eu ia num quadriciclozinho acompanhando. Falei, você tá doido, não tem um treininho pra eu dar aqui, vou voltar só o pó da rabiola. Cara, e como é que você vai resgatar um cara se você estiver totalmente desgastado, cara? Você tá doido. Aí tem uma parte lá que eles fazem, na teoria, a incursão na praia, o resgate, e agora vamos treinar o resgate. Na minha cabeça de quem não é tático, né? O barco vem, eu subo e vou embora. Isso no filme. Não, eu não sei. Não, sim, mas pra eles... Não, aí beleza. Como é que foi? Vem o botezinho voado, uma corda e uma bola grandona. O cara abraça a bola e vai embora. O doido não conseguiu laçar os dois braços, laçou um só. Já voltou, tenente, acho que deu algum problema aqui. Falei, deixa eu ver. Tirei. Que eu fui ver o cara sem camisa, rompeu total. Caralho. Aqui, um buracão, e o peito dele ficou igual a mama feminina mesmo, porque o músculo não tinha pra onde. Contraiu, né? Ele contrai, mas ele fica caidinho, tá ligado? Porque ele não tinha mais aquele ponto. Se você for ver, o doutor de compridão, né, cara? Ele ficou todo aqui. Eu falei, ih, rapaz, aí deu ruim grandão mesmo, né? Aí eu falei com o major, que tava na instrução, major, esse aí, meu filho, acabou. Hospital agora, acabou pra né? ele. Como assim, tenente? Não dá pra ele terminar o curso? Falei, pô, major, você tá vendo, né, cara? Assim, não, mas e o outro braço? Que isso, cara? Como assim o outro braço? Levanta o outro braço. Aí o cara fez o movimento de abdução. Ele tá bom. Falei, major, ele só pode ficar assim pra sempre. Ah, não, tá bom. Achei que depois dá. Porque as lesões tem muitas vezes, né? Se passar o tempo cirúrgico, você perdeu função. Bíceps, a gente vê essa galera com essas lesões de bíceps e normalmente elas não são... não sofrem nenhum tipo de intervenção, porque todo mundo acha que o bíceps faz esse movimento aqui, né, de flexão de braço, mas isso é uma mentira, né? O Gustavo vai dizer muito melhor que eu, mas na verdade ele faz só essa rotação externa, né? Sim. Por isso que dá para viver muito bem com aqueles bíceps encurtados e sem problema. A gente tem um aluno lá que tem um encurtado. Para cima ou para baixo? Pra cima. Para cima é mais normal. Mais comum. E foi num acidente numa trilhazinha de moto. Ele foi salvar um parceiro. Tracionou. Que ele tracionou, estirou.
Caraca, Tem e um- acontece na hora que você menos espera, né? A minha versão GG, o Paulo Musi, ele fez uma Já lesão. adotou, Maneiro, cara. Ele Levou fez... pra ele. Porra, quem não leva? Você tá doido. O meu sonho é um dia. É, o maneiro que não é o Leão que é a versão P do Paulo Musi. É o Paulo Musi que é a versão GG dele. Eu sou leonino, né, velho? Porra. Maneiro, mas isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Pô, moleque, voou, hein? Aí, meu cria lá. Aí, cara, ele teve uma lesão daquele tamanho, faz carga alta, ele teve uma lesão que alguém pediu pra ele mudar uma bicicleta de spinning de lugar. Aí ele falou que ele escorregou, foi ajeitar a passada, o peso da bicicleta rompeu o bíceps dele. Coisa. Tem uma lesão que falou da parte militar, né? O pessoal que salta e tal. Tem aquele salto militar, daquele paraquedas redondão verde. Horroroso, É, ortopedicamente falando. enfim, mas é o taticamente, tem, né? É o taticamente que dá pra inserir a tropa. Aquilo ali é um gancho que vai preso na aeronave e abre o paraquedas do cara, né? Aí existe toda uma técnica pra fita do paraquedas ficar livre. Se no procedimento de saída da aeronave o cara fizer alguma coisa errada, a fita ela passa por debaixo da axila Leva do o cara braço, né? e abre. Mano, Caralho. é o avião puxando, ele caindo e só no braço do cara. Aí acontece a secção de bíceps que o pessoal fala. Rompe ali a parte quase total do bíceps ali, o cara fica com o Encurtado cotoquinho pra baixo. pra né? cima ou pra baixo ali, dependendo de onde foi Ah, entendi, onde a fita né, pega onde a ali. fita pegou. Aí você vê o pessoal paraquedista lá que teve essa pane, o pessoal fala, né? Tem lá o bíceps encurtado. Mas depois do tratamento consegue fazer os exercícios, mas fica limitado, né? Mas a função você preserva por conta disso. Uhum. Bíceps serve pra isso, não pra isso. Entendeu? Então, se quiser malhar bíceps, eu posso malhar fazendo rotação? Olha a informação. Desculpa. Explica. É só rosca direta. Mais pra cá. A produção tá falando pra eu ficar mais juntinho de você. essa foi boa. Não, mas é só o pontinho da informação mesmo, né? Pra gente não deixar passar. Que assim, análise de movimento, né? É um negócio muito complicado. E hoje, assim, a gente vê muita informação distorcida também nesses veículos de comunicação, né? Uhum. Igual assim, agora a gente passou por um exemplo aqui, né? Você falou da rotação externa aí, que o bíceps não serve para fazer flexão, mas só para rotação externa. Cara, dependendo da forma que isso foi interpretado, isso vira um... Vai ter ele agarrado no peso e toma ele de fazer rosca. Aí assim, e mais uma vez voltando, né? Rock santeiro. Faltou chacoalhar, né? Mas é bater sempre nessa tecla aí, desmistificar essas coisas e trazer mesmo a galera pro que é real, não pra esse mundo fictício aí, né? Por isso Oh. que o Pocket tá aqui. E você, irmão. Muito obrigado. Cara, e falou da parte de... Você gosta bastante de tocar no assunto de... Parte de anabolizante, hormônios e tal. A sua mensagem pra galera que, sei lá, tá achando que isso aí é normal fazer... Qualquer pessoa pode fazer. O que precisa acontecer com a pessoa? Não, realmente. Eu estou numa fase que eu posso fazer o uso da substância ou não. Eu acho que a gente tem que separar o que é o necessário e o que é o desejo. Uhum. Tá? Quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente está falando de uma classe esteroidal. Tá? Quando você toma Predicin, remedinho para alergia, você tá tomando um esteroide. Ele só não é anabolizante, tá ligado? Quando a mulher toma contraceptivo oral combinado, ela tá tomando outro tipo de esteroide. E aí vai, isso é só uma classe. Tá. O uso dos anabolizantes, a gente vai ter o primeiro relato de uso científico dos anabolizantes. Caso eu esteja enganado, eu tô por pouco, mas é 1889. Um médico famoso que fez até descoberta de algumas doenças e tal, fez extrato de testículo, acho que de cavalo e cachorro, e injetava nele. Nele próprio. Nele mesmo. A Maneiro. ciência era muito assim, né? O antibiótico veio de um teste, vacina veio de um teste. Em familiar, em próprio médico e tal. Ele relatou melhora da disposição, melhora da capacidade física de força, melhora da capacidade de libido.
E aí a gente começou a sintetizar hormônio, fazer aquela questão do hormônio sintético, né? É a texto, mas feita dentro de um laboratório, né? Acho que foi em 1930, 40, aquela época de Segunda Guerra Mundial, tá? Foi a primeira vez que a gente teve uma testosterona sintética, mas ainda seguindo toda a característica molecular da testosterona, tá? E aí a Guerra Fria trouxe um boom grande para essa área, porque tinha uma questão de mostrar performance, né? As Olimpíadas, os atletas. Ter o melhor soldado, o melhor Isso ser aí, humano, isso né? aí. Trouxe, e aí a gente começou a trazer mais tipos de hormônios androgênicos. Porque quando a gente fala de testosterona, as pessoas têm essa ilusão. Homem fabrica testosterona, mulher fabrica estrogênio. Primeiro que estrogênio não é um hormônio, igual eu já falei. O estrogênio ele é uma classe. Você vai ter estrona, estradiol, estriol, cada um é um tipo de hormônio. E a testosterona está dentro de um rol que são os hormônios androgênicos, da característica masculina, tá? Aí você tem androstenediona, 17-hidroxiprogesterona, sulfato de DEA, tá? DEA, que tem virado um problema no Brasil, essa substância. Depois a gente pode falar mais dela. Aí começou a ter o nível científico ao ponto de modificar a molécula de testosterona. E ela, porque quando a gente pensa num esteroide anabolizante para fim de performance, a gente tem que separar a testosterona em duas partes, tá? Ela tem características androgênicas, barba, voz, calvície, pelo, tá? Seria o que o pessoal fala dos efeitos colaterais ali, basicamente? São os efeitos androgênicos da droga. E ela tem os efeitos anabólicos, tá? A testosterona é um anabolizante, existe uma escala que mede a capacidade androgênica anabólica das drogas, tá? Essa escala foi desenvolvida por 2 cientistas que eles mediram o seguinte: eles pegavam um ratinho de laboratório, castrava todos eles antes de uma fase púber, então nenhum deles teve interferência hormonal gonadal, né, nem vinda de ovário, nem de testículo, era um rato macho, então era de testículo, tá? E cada ratinho tomava um tipo de esteroide. E aí eles mediam o crescimento do músculo levantador do ânus e da próstata dos ratinhos. A próstata é um tecido altamente sensível a androgênios, de forma geral, tá? Vai ter androgênio com mais sensibilidade e outros com menos. E o músculo levantador do ânus é um músculo de fácil dissecção, é fácil arrancar do rato. Então eles mediam isso, quanto o músculo cresceu comparado ao quanto a próstata cresceu, tá? Isso formou essa tabela. Não dá pra gente trazê-la como uma verdade absoluta para o ser humano, apesar da gente ter uma relação genética grande com ratinho de laboratório, não é 100%. Até porque um ser humano não é igual ao outro, aí entra a questão de cada um ser individual. Eu quando falo de efeito colateral com os meus pacientes, uma coisa que eu falo muito é: mas a voz engrossa. Amigo, se texto engrossasse voz, eu era o Darth Vader, te juro. E eu tenho essa voz de pato rouco do cão, né, cara? Então, assim, é individual, mas o que a gente sabe? A gente sabe que existe uma equivalência ali, né? Assim, dá pra perceber uma droga que vai... E a texto tem uma relação de 100 para 100. O tanto que ela é anabólica é o tanto que ela é androgênica, entendeu? Por exemplo, um perfil de paciente que odeia usar texto para performance é a mulher. A mulher, para usar texto e ter performance, ela está tendo colateral chamativo, entendeu? Entendi. E aí, quem precisa usar hormônio, tá? A reposição hormonal é para o cara que tem hipogonadismo. De alguma forma, ele produz menos texto do que ele deveria. Faz o exame de sangue lá e vê se ele está até 850, que é a texto ali? Vai dependendo do laboratório, mas de forma geral a gente padronizou 300, 900. Tá? Se tiver fora disso aí, ou abaixo, perto de 300 também então, é equivalente? Você pode encontrar uma pessoa, porque laboratório é papel. Beleza. Tá? Às vezes você pegou o cara, porque aí a gente vai aprofundando o assunto. Às vezes você pegou o cara num dia que a produção é pulsátil. Então, às vezes, naquela hora ele estava mais baixo um bocado. Entendeu? Não adianta nada você fazer um laboratório hoje e falar: pô, Leão, minha texto deu 500, tá boa? Aí mês que vem você fala: pô, Leão, mas agora deu 450, caiu. Não, flutua.
Entendeu? Você vai encontrar pessoas que são bem de saúde com 200, mas chama atenção, tá? É fora da curva. É fora da curva. Você tem que somar. A medicina tem uma frase que é: a clínica é soberana. Uhum. Se você me der um papel seu hoje com 50 de texto, com estrogênio estourado, sei lá o que, mas eu me sinto bem assim. Você não tem clínica nenhuma. Você não tem clínica. Então eu não tenho que tratar aquilo que você não tem. Uhum. Tá? O hipogonadismo vai vindo uma produção de texto baixa, tá? E vai vindo uma clínica de texto baixa. Aquele cara que faz atividade e não consegue manter massa muscular, não necessariamente ganhar, vem tendo problema para dormir, perdeu muito a libido. Só que libido complica, é uma coisa que a gente tem que discutir quando a gente fala de hormônio. Ah, minha libido caiu. Tá, mas você está tendo muito problema com a sua esposa... Passa no psicológico Exato. também, né? 90% das vezes a impotência está mais ligada à questão psicológica do que orgânica, tá? Perfeito. E aí a gente tem que pensar nisso. Então quem precisa é esse público. Uhum. É aquele cara que por algum motivo não produz. Aí vão ter vários ambientes. O DAEM é a causa mais comum de hipogonadismo, que é o déficit androgênico do envelhecimento masculino, que não é uma verdade absoluta, por isso que o nome andropausa caiu. Quando a gente fala de menopausa, é um período que vai fazer parte da vida de toda mulher. Não existe uma mulher de 200 anos que não passou pela menopausa. Entendi. Tá? A andropausa pode ou não... o nome, né? Assim, o déficit androgênico do envelhecimento masculino, que é a andropausa, pode ou não acontecer. Você vai encontrar uns velhinhos de 80 anos paulando 800 de texto. Entendeu? Esse caso é o mais comum. Mas, por exemplo, obesidade pode causar hipogonadismo. Uhum. Entendeu? E esse paciente não necessariamente vai ter benefício em usar testosterona. Se você souber usar a favor dele, eu sou a favor. Mas não é só dar texto que ele vai ter uma condição física melhor. Porque... Você não vai ficar chateado de falar uns nomes difíceis, não, né? Pode falar. Não, pô, não. Porque a testosterona, quando a gente pega a cadeia esteroidal, a esteroidogênese, na verdade, a testosterona, ela tá lá no finalzinho da cadeia, mas ela não é a última, tá? A testo pode sofrer a ação de uma enzima que chama 5-alfa-redutase. E ela vai virar a dihidrotestosterona. Ou ela pode sofrer a ação de uma enzima que chama aromatase, tá? Que ela vira estradiol, que é um pertencente ao grupo dos estrogênios, tá? Quando a gente está falando de estradiol, de aromatase, aí sim a galera fala muito, essa droga não aromatiza. Já ouvi essa expressão. Não aromatiza, é que ela não sofre ação da aromatase, tá ligado? Aí o que rola? O gordinho, obeso, tomou texto, melhorou a texto dele, você faz o exame, tá a mesma merda. O que rola? Tecido adiposo é o tecido que mais produz enzima aromatase. Então, o obeso não tem testosterona baixa por baixa produção essencialmente. Quem faz o controle hipotalâmico da produção de testosterona não é a própria testo, é o estradiol, tá? Quando a gente fala de produção, a gente fala de eixo. Existe um eixo hipotálamo, hipófise e gônada, tanto para o homem quanto para a mulher. Tá? Então, o hipotálamo produz um hormônio que chama GnRH, que vai estimular a hipófise a produzir FSH e LH, folículo São os estimulante. precursores ali da... Isso aí. Na verdade, quando a gente fala precursor, é mais a cadeia esteroidal, eles são os estimuladores. Ah, tá. Tá? O precursor da testo é a androstenediona. Tá? Eles são os estimuladores. O LH tem como função principal estimular as células de Leydig a produzir testosterona e o FSH sertoli, que são células testiculares que está muito mais ligado à espermatogênese, tá? Uhum. Mas quem dá esse feedback lá em cima, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, é o E2, é o estradiol, entendeu? Porque a gente separa estriol, estradiol e estrona, ou estrona, estradiol. É 1, E2, E3, são os 3 estrogênios, tá? Então quando eu falar E2 é estradiol. Quem dá esse feedback é o estradiol. Então, o cara obeso produz mais aromatase, produz testo, só que essa testo, quando cai no tecido adiposo, é convertido em estrogênio, estradiol, bate lá em cima, corta, entendeu? E se eu der mais testo, eu vou fazer mais estrogênio. E vou estar fazendo... Você está estimulando a produção de estrogênio dele. Então, por que eu acho que você tem que saber usar? O cara está engatado, vai ter performance...
Usar a texto pode até ajudar, mas é melhor eu usar uma droga que não sofra ação da aromatase. Entendeu? Aí você tem que saber modular isso aí. Cada droga Individualidade vai ter um ali. perfil. Individualidade. Existem exercícios que favorecem a produção de testosterona, alguma coisa assim? Métodos de treino, para ser É. mais específico. Aí dependendo do objetivo e da. Pode falar a reposição hormonal que ele tá o tipo de tratamento que ele está fazendo, quando a o gente protocolo fala- que está sendo seguido. Existe sim uma metodologia de treino que seja mais adequada àquele caso. No caso da pessoa que está um pouquinho mais obesa e tal, eu via pouco tempo atrás, pô, malhar a perna é um grande estímulo, porque Eu ia falar é isso. muita força que você faz e Grandes faz com grupos que... musculares. Então você aí, aqui, o Sambiquira aí, Grandes Perfeito, grupos perfeito. musculares têm efeito positivo na esteroidogênese. ajudam, né? Costas, Perfeito. peito, perna. Principalmente Entendeu? perna, né? Um segmento muito longo. Muito grande. Então, pô, o camarada que quer A performar secreção- mais, quer... O que a dar- gente chama de secreção hormonal, né? Uhum. Ela se torna muito maior, a gente consegue potencializar ela. Seu corpo não é trouxa. Você tem que lembrar que o corpo do ser humano nunca é trouxa. Se você exige mais força dele, ele vai trabalhar para gerar mais força. Vai se adaptar àquilo ali, Vai. né? Adaptável. A hipertrofia é uma resposta à necessidade. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes eu falo muito com o paciente isso. Você está treinando? Tô. O treino é um treino eficaz? Ah, eu canso. Não. Língua para fora não quer dizer eficiência dentro da musculação. Mas aí é onde mora, né? Onde mora não, né? Onde existe a diferença, né? Entre malhar e treinar, né? Eu tô indo lá só malhar, quer dizer uma coisa. Não, tô fazendo um treino realmente. Você está Aí já treinando realmente, você está ali criando uma secreção hormonal legal, você está sensibilizando o víscio, Você vão está sinalizar criando mais, a sinalização de necessidade de hipertrófico ganho. ideal. Isso aí. entendeu? E ali, no treino, é o primeiro ponto. Que a parada é multifatorial, né, cara? Nossa, muito. Cara, emagrecer é muito mais muitas fácil do que variáveis, né? crescer. É, Porque emagrecer entendeu? é déficit. Então, uma pergunta então. É melhor primeiro emagrecer para depois ganhar massa? Ou. Porque eu. Pesquisando essas coisas assim, né? Um indivíduo que ele é mais forte, vamos dizer assim, tem uma quantidade maior de músculo, ele gasta. O basal dele é maior. Então ele naturalmente vai gastar mais caloria durante o dia. Aqui, Então, né? Parado, nessa tranquilo. situação, quanto maior a minha massa muscular, maior a minha taxa Mais meu. metabólica. Exatamente. Se a gente Então- tivesse como fazer uma calorimetria nossa aqui agora, o Gustavo queima mais do que a gente, Com certeza. do que eu e o Caixinha, com certeza. E que aí, Concordo. mas é mais válido perder, porque quando você emagrece, vamos dizer, se perde, vai também um pouco do músculo, né? Chega de. Depende. Quando você tem uma atividade de força envolvida, você muda completamente os parâmetros do emagrecimento, tá? Porque o paciente que tem um déficit de massa muscular e um excesso de camada adiposa, de tecido Uhum. adiposo, ele mulheres com percentual de gordura acima de 20% e homens 12%, tá? Isso é, Que é bem 8. baixo, é bem baixo. 95% tá assim É, já. bem baixo, é muito raro, mas Né? se você está dentro desse perfil, se o BF, o percentual de gordura da mulher é acima de 20, o do homem é acima de 12, você tem ali ainda espaço para queimar gordura e construir massa muscular. Fica muito difícil você fazer esses dois ao mesmo tempo Uhum. com BF menor, tá? Agora, ganhar massa muscular de forma geral exige um ambiente hipercalórico, tá? Beleza. E aí, consumir mais do que gasta, né? Porque você tem que gerar um balanço positivo em nitrogênio, em substância nitrogenada, entendeu? E uma das coisas que atrapalha ganhar massa muscular é a falta da insulina no ambiente químico ali, entendeu? E a insulina bloqueia a lipólise, que é a quebra da gordura. Então, algum ponto de excelência você tem que escolher. Agora, o ser humano normal consegue ganhar massa muscular emagrecendo. Eu gosto muito desse perfil, porque eu acho que essa pessoa está construindo um corpo sustentável, tá? Ela tá pesando melhor, né? Ela está Pesar ganhando melhor. melhor de qualidade. Acho que assim, para ser mais específico aqui, trazer mais para o lado prático, né? Definiu muito bem a parte fisiológica ali. Talvez, aí entra a questão da individualidade de novo, cada caso é um caso. Talvez fosse mais fácil
talvez caminhar para ser mais tendencioso a um viés do emagrecimento. Metodologia de treino que talvez possibilitem isso. Porém, a gente já vai entrar numa outra questão, né? Sobrecarga de articulações. Então, talvez caminhar para cá para gerar fortalecimento. Preparar primeiro. Perfeito. Aquele processo em que a gente vem construindo desde lá do início da conversa. Uhum. Então, talvez caminhar para cá seja O melhor. alicerce que vocês comentaram ali, de uma casa de 20 andares, né? O que você Essa não pata pra deve dois. fazer, o que não deve ser feito é tentar emagrecer por única e exclusiva restrição calórica, tá? Eu vejo muito esse perfil dentro do consultório, aquela pessoa que sanfonona, engorda, emagrece, engorda. Toda vez que você emagrece 1 quilo sem ter ativação muscular, você perde em média 30% desse quilo em massa muscular. O emagrecimento só por déficit calórico gera um conhecimento metabólico de também tentar restringir. Seu corpo percebe, da mesma forma que ele percebe que ele precisa construir massa quando você demanda força, ele percebe que o que o corpo entende como déficit calórico? Ele não entende, tá tentando mudar de vida, vou ajudar ele. Não, ele entende, tá passando fome, tá num ambiente restrito. Eu vou anular algumas funções. Eu vou diminuir aqui o meu gasto. Vou entrar em stand-by. Igual a gente. Vou entrar em stand-byzão. É igual lá. a gente. O salário tá mais curto, você não gasta menos? Ué. Deveria ser assim, né? O organismo é inteligente o tempo inteiro. É né, muito, cara? é muito. Se você entender a parte funcional da parada, você pega muita... O meu caminho para a endocrinologia foi por um interesse pessoal egoísta. Eu comecei a querer entender mais como é que meu corpo funcionava para performar melhor e fiquei papirando até a hora que eu vi, falei, a área que eu quero é essa. Entendeu? Papirando, você ficou 1 ano na Força Aérea, então? Eu fiquei 6 anos. 6 anos? Não sei como. Qual base? Campos dos Afonsos. Ficou no Campos Afonso. Maneiro, né? Fofíssimo. Quais são os próximos objetivos aí de vocês? Ficar grande. Mentira! Virar o Paulo Musi XXG. Nada. É botar esse projeto, essa ideia para funcionar. Eu acho que o meu intuito junto com o Gustavo é trazer cada vez mais conhecimento para essa área. Não precisa ser um conhecimento rebuscado, mas é evitar com que a pessoa se faça mal por falta de uma informação basal. Sim. Pode por consumir essa informação que está na internet errônea, vagada aí, né? Tá vagando essa informação aí e tal, e a pessoa pega aquilo como verdade. Vai estar diferente, ó. Existe uma diferença de definição para desnutrição. Tô brincando. Vou ficar igual o Gustavo. Porra, bonito. Sabe o que dá ódio do Gustavo? Quando você tá mais volumoso, nem sempre você tá denso, tá? Porque às vezes o cara tá grande, mas ele tá num processo ali de hipertrofia, onde ele vai ganhar uma gordurinha. É embaçado, né? O Gustavo se aperta assim, ele é duro, né, viado? Assim, caralho, igual um corpo. Agora o negócio tá feito. Gustavo. Pô, se tá feio assim, tá? Realmente o padrão, a régua dele dele essa realidade lá, né? A gente conversou isso ontem, eu acho. Mas o mestrado passando, volta aí a carcaça. O pior é que ele vai fazer 2 supinos na semana. Deu shows. Mas é 60 a cada lado e deu. Que, de modo geral, estamos precisando de pessoas assim. Para poder falar coisas sólidas, coisas positivas, coisas que realmente acontecem, para desmistificar esse monte de mentira, esse monte de coisa. Para que alivie bom tudo. Pro ruim. Sim, claro. Porque tem muita gente que você falou na minha área muito, esteroide. Nossa, câncer. Exato. Vai morrer. Exato. É maneiro uma conversa dessa de vocês com várias outras pessoas relacionadas ao meio da saúde. Eu acho que conversar o nosso com cardiologista. Conversar como a gente fala em... Desculpa te cortar, né? Assim como a gente fala em relação ao treinamento para populações especiais. Perfeito. A gestante, o hipertenso. Idoso. O idoso. E, cara, e sabe uma coisa? O cara que é nefropata. E é um paciente difícil. Mas existe possibilidade desse cara treinar também, né? Lógico. Hoje eu falo que HIV, né? grupo especial aqui não é isso. Porque tá de modo geral, comum. hoje todo mundo tem uma peculiaridade. A gente pode falar uma patologia, comorbidade, né? seja uma que for. comorbidade, uma peculiaridade, todo mundo né? tem, cara. Então, Exatamente. grupo especial daqui a pouco vai ser uma pessoa saudável.
Só que tem que mudar essa predominância de Exatamente, valências, né? perfeito. Eu acho que a gente precisa trazer à luz da verdade o que a gente estava falando. Não é legal detonar o obeso, mas também não é legal romantizar a obesidade. A gente tem que falar disso, assim. Não é uma coisa natural, não é uma coisa que, não, tá tudo bem com você e tal. Não é, Eu me sinto bem não é assim. meio assim. Não, se sentir bem, Tudo bem. Que bom, beleza, né? que bom. Mas Mas você será pode que se por sentir dentro bem você tá sendo bem? mais saudável. o que Perfeito. pode acarretar essa... E a gente vive aquele imediatismo, né? Você tá bem agora, né, amigão? Exato. Eu E, falei, quando e daqui for fazer a artroscopia, lembra 2, de sei mim. lá. E uma coisa relacionada a isso, da pessoa de não romantizar ou então também não tornar como vilão, é uma coisa que a Ana falou aqui, de se tornar a sua melhor versão. Com certeza. Que beleza, você tá bem daquele jeito, mas pode melhorar, né, cara? Você pode estar Isso é melhor. uma parada que a musculação traz muito maneiro. Seu maior adversário é tu mesmo. Exato, pô. Você Você não não tem tá que lá brigar pra- com ninguém. Você tem que brigar com você, cara. Você não tem que olhar pro lado. Às vezes, quando eu tô treinando, eu tô meio de saco cheio, eu fico falando, e aí, Thiago, vai ficar com esse pensamento até quando? Você não quer melhorar? Você não quer fazer aquilo? Você não quer ter uma saúde para você fazer um pedal mais agressivo, que seja? Então, é esse aqui o momento. Olha no fundo dos seus olhos e faz, mano. Chama no ódio. Treina, velho. É Treina. estimulante, né? Na força do ódio. Pô, Mas só sem você dúvida, é o pode- melhor pré. Só você pode fazer por você, aquele momento ali da academia. É você contigo mesmo. Ah, pra tudo na Pra vida, tudo. né? Pra tudo. Mas Pra a tudo. musculação traz esse ensinamento. Ela disciplina você nesse ponto, Eu né? acho que ela traz começa- muito isso. É você por você mesmo, fazendo o seu melhor ali, entendeu? Competindo contigo, né? E outra coisa, qual esporte você conhece no mundo que o objetivo final é o desconforto? Futebol é o gol, Sim, natação é o mais sim. rápido naquele trajeto. De pontuar e tal, né? A Mas musculação visa a musculação bem feita, não a atividade por si só, né? Porque também é uma atividade. já virando Mas pro eu- esporte, né? Ela busca um momento de. Você sabe, porque o que acontece? A hipertrofia se dá a partir do momento que o seu músculo percebeu que ele não dá conta. Isso não vem fácil. Isso é um ambiente de desconforto, né? Então eu acho que é o único exercício que a base dele é buscar o desconforto. A partir do momento que você entende que aquilo ali é para o seu progresso, é a história. Não gosto de estudar, mas gosto de saber. Não gosto de malhar, mas gosto de crescer. E Fazendo aí? o que tem que ser feito, né? Isso aí. Quero estar de É. sunga. Mais e o processo até lá, né? Pra botar a Depende, sunga. Pra Que sunga é não o que cair. eu acho que a gente tem que desmistificar. As pessoas estão querendo comprar o resultado. Isso que não dá. O cara que paga o Gustavo, vai lá em mim, compra o esteroide, tem a melhor equipe nutricional a favor dele, contratou uma mulher para fazer a marmitinha top, mas ele não faz um treino bem feito, ele não segue a dieta, não é o hormônio que vai mudar ele, não é o Gustavo explicar 1000 vezes que não é botar mais peso. É entender a que o gente falou básico isso bem aqui, feito né? funciona. É multifatorial. É um processo, não é do dia pra noite, é a longo prazo. Hoje em dia o que tem de garoto novo, porra, não, porque se eu tomar uma trembolona, aí já era. 6 Não, meses, pá. Já era mesmo. Já era mesmo, velho. A definição é essa, já era. O Acabou. que a coisa mais engraçada que aconteceu comigo lá na academia de imediatismo foi uma pessoa que ia se casar, faltava 10 dias pro casamento dela. 10? Ela por Deus, mano. Ela procurou a academia e tal. E, cara, eu gosto de me comunicar. Então, ali na recepção, eu sempre conversando, eu falo, pô, o que te trouxe pra academia? Qual que é o seu objetivo? Os moleques da nossa idade, a gente já usa outro linguajar. E aí, irmão, qual a ideia? É algum esporte, alguma coisa? Ela, então, eu vou me casar e eu queria perder isso aqui. Aqui, aí eu falei, não entendi. Ela, eu vou me casar e eu queria estar bem pra poder cenar e tal, perder isso aqui. Eu falei, pô, é isso aí, tá valendo. Já pensou na Vou possibilidade quebrar de dar aqui É, Tiranossauro Rex? Tchau de Miss, né? Que é Mas as lentilha. pessoas têm disso, tem muito. sim, não vai ser da noite pro dia, cara. Eu Mas falo isso pra Eu mim. tive uma agora. Ih, perdi a paciente. Ela quer operar em junho uma cirurgia plástica para reduzir pele, quer fazer uma abdominoplastia. Ela perguntou se dava para perder 35 quilos. Até junho. Até junho. Falei, Corta uma moça, perna. você tá disposta? Falei. Por isso que eu acho que eu perdi, porque ela vai saber que foi ela que eu falei exatamente isso. Você tá disposta a amputar uma perna? Ela, como assim? Falei, o jeito mais rápido de perder 35 quilos. Ué, o outro, eu não sei.
Por isso que eu acho, assim, eu tenho muito Vai caso vai desse descobrir paciente. um santo. Porra! Descobrir um santo. Paciente descobrir que outro, chega, né? já tive paciente que chegou falando, doutor, eu não quero tomar remédio, eu não quero fazer dieta e eu não vou fazer atividade, mas eu quero emagrecer. Falei, moça, a igreja é ali no final da rua. Aqui a gente está trabalhando muito com coisa científica. Milagre tá foda ainda. Ainda não consigo. Se a gente operasse milagre, eu acho que a gente não tava aqui trocando essa ideia hoje, cara. Não. Se a Com gente vendesse certeza. milagre, a gente não tava aqui, não. Sem dúvida. Entendeu? Mas às vezes bate por uma falta de informação mesmo, né, cara? Não é possível, porque não dá pra acreditar assim. Excesso de informação. Eu acho que até o Também, contrário, cara. também. Eu acho que é muito Mas- desse lugar das pessoas acharem um Cara. lugar confortável e ficar nele. Ela escuta alguém falar que o metabolismo lento atrapalha, ela adotou aquilo ali como verdade. Eu só tenho que Entendeu? acelerar meu metabolismo. E aí, não, ela não sabe a ferramenta de acelerar. Então, assim, se seu metabolismo é lento, é porque você fez dele lento. Entendeu? Se você usar as ferramentas a favor, você vai ter um metabolismo bem ativo. Como? Usa ele, pô. Gasta. Faz Estimula atividade, ele, né? estimula. Ganha massa muscular. E as ilusões, né? Assim, quando eu falo muito para paciente, pô, então começa tá com a postura ruim, tem uma distribuição de massa gorda feia, sabe? Aquele braço bem gordinho, o ombro para dentro já. Pô, moça, vai malhar. Ah, mas eu não quero virar a Graciane. Eu falei, moça, Tu pode ficar tranquilo. você não vai. Deixa eu falar, eu queria virar a Graciane, eu não consigo, moço. Eu tô tentando. Porra, tem muito disso, entendeu? Você tá rindo aí. Foi o dentinho, ficou engraçado. Olhando que ai, meu Deus. Porque tem isso, as pessoas acham que as coisas são milagrosas e que Não tem é. um jeito fácil, e não tem. Tem como seguir a rota mais eficaz, tá? Mas não tem. Você perguntou qual a hora de usar algum recurso ergogênico anabolizante, né? Uhum. Isso pega os hormônios. A gente sabe hoje que esteroide anabolizante, ele não é só um hormônio que gera hipertrofia muscular, beleza? Ele vai ter ação em outros tecidos. Por isso que o cara fica careca, por isso que o cara tem espinha, por isso que a próstata pode crescer. Isso é uma verdade relativa. Isso precisa de mais tempo. E a gente tem nível de receptor androgênico, tá? Os hormônios esteroidais anabolizantes trabalham em receptores androgênicos, que estão no músculo, que estão no coração, que estão na pele, que estão no cabelo, tá? Uma das coisas que é muito legal do músculo e dos receptores androgênicos é que, de forma geral, toda substância no seu corpo, quando em excesso, você faz um down regulation de receptor. Você começa a cortar receptor, tá? Os androgênios não. Quanto mais você tem circulante, mais receptor você produz. Só que para isso você tem que estar apto a ter aquele receptor. Um moleque novão, magrelão, que não malha nem nada, tá começando essa caminhada. Esse moleque aí, 19 aí, que tava devendo 17, 17, devendo massa. devendo massa. Ele não tem receptor no músculo. Então, se eu jogar alguma coisa ali, um pouquinho vai no músculo, Passa mas batido. o resto vai na pele, vai no cabelo, ele vai se arrebentar Saquei, todo. Saquei. Entendeu? Então, assim, se você não criar a porta de entrada, não adianta nada você ter quem bata lá, filho. Você está distribuindo errado. Pode crer. Entendeu? Isso é uma das coisas que você tem que pensar. Quando você pensa em conversão, você tem que saber que vira isso, que vira aquilo. O cara usando o texto pode ter tetinha, pode ter ginecomastia. Então, isso tudo é bem multifatorial. O trabalho de hipertrofia é um trabalho muito detalhe, muito isso, É muito complexo, aquilo. Muitas É, variáveis, né? Ali. muito. Tem A mTOR, coisa que é a principal cadeia de síntese proteica, a gente sabe que tem hoje pelo menos 72 vias de ativação. Pelo menos 72. Formas de fazer a mesma coisa. De ativar a mesma De coisa. ativar. Caralho, desisto. Só que não. É isso, não. Tô crescendo. Sacanagem. Mas é isso, cara. Sensacional esse bate-papo, esclarecedor, confuso, complexo, saudável, objetivo, tudo ao mesmo tempo. Agora basta a pessoa saber o que ela vai pegar disso que eu falei agora. Se vai ser complexo, se vai ser esclarecedor. E preciso de pessoas assim para isso, né? E devagarzinho a gente vai tentando
fazer deixar de ser complexo. Exatamente, porra, é isso. Tornar É isso. mais fácil, tornar mais acessível. Procurar informação no lugar certo. Exatamente, além de acessível, com informações corretas. Boa. Que a informação é correta até o ponto que ela passa. O ovo. Né? O ovo era o vilão. Ela É. tem que ser boa naquele momento. Você tem que saber usar aquilo ali. E a gente ser cético pra ver realmente a informação e com um é. pouco de conhecimento que a gente tem, dá aquela crivada. Não, Com peraí, certeza. vamos sentar aqui e analisar a parada. Né? Eu acho que se existe uma mensagem do dia de hoje é que assim. E isso, a gente costuma falar isso daí, Eu né? ia Pra falar isso finalizar, agora. é tipo assim, a gente sempre chega no final, pô, manda aquela mensagem que você gostaria pro pessoal que tá assistindo e tal. Aí seria. Mandar mensagem, pode ser na MSN, É, no Scrap. isso aqui. Zap? O Orkut tá voltando. Orkut vai tá voltar, voltando. né? Vai voltar, né? Será que eu tenho aquelas comunidades que eu Manda o tinha? depoimento que eu aceito pra ele aparecer lá. É, você vai me cutucar? Vou. Ai. Mas é isso, fala da mensagem. Eu acho que a mensagem final é assim, eu entendo que a área é complexa, mas quando você tenta entender ela, se você começar com uma base, que eu acho que é o que eu quero trazer isso, é explicar tudo do que eu sei. A minha ideia é muito essa, ninguém perde conhecimento Facilitador, dividindo. né? Ninguém perde, você desaprende quando você ensina. Pelo contrário, né? Você reforça o que você sabe. E do dia de hoje, assim, o mínimo que eu quero passar é, se você tem vontade de mudar, é que você comece, só isso. Procura saber. Não tem como você repetir o mesmo método e esperar um resultado diferente. Burrice. Porra, aquilo que a gente fala, pra Isso conseguir aí. o que não tem, você tem que fazer o que você não fez. É isso aí. Pô, É isso aí. perfeito. Então, se tá parado, vai se movimentar. Se come mal, pensa em comer um pouquinho melhor. Eu acho que é isso que a gente quer chegar no final das contas, é isso. 1% todo dia, né? É, o básico Mas bem serve feito. Pra mim Um passo também. cada vez. Né? E o Gustavão aí? Cara, é basicamente isso que o Leon falou aqui. E assim, é bater sempre naquela mesma tecla, né, cara? É procurar se cercar de profissionais sérios. Um bom profissional de educação física, um bom médico, um bom fisioterapeuta, um bom nutricionista, um bom psicólogo. Cuidado com o que te prometem, né? Se parece mentira, costuma ser. Procurar pessoas que assim, mensagens, que vão te né? passar a verdade, É, cara, que vão realmente fazer você ter resultado, mas da melhor forma possível, sem extrapolar nada. E pessoas com autoridade pra falar sobre aquilo ali também. Não é qualquer um que vai aparecer aí e não tem uma base. Sair dando piruada aí. Cuidado. Cuidado com o que você se submete. É Fórmula isso aí. milagrosa. É isso aí, se parece muito bom. Ah, olha, essa Desconfie. pessoa aqui perdeu 50 quilos fazendo 10 minutos de atividade e tal. Ah, Desconfia. É, como? É. Outro dia eu falei com a Luciana, eu vi, desculpa, se for verdade eu vou pedir desculpa, mais pra frente. Uma empresa vendendo uma esteira que faz 10 vezes o gasto energético que uma esteira comum faria. Falei, por aonde, né? Que diabo ela faz que faz o gasto energético aumentar 10 vezes? O que tem ali, né? Aí fui tentar entender, você não acha nem informação, eles não te explicam, eles só vendem a esteira, entendeu? Mas ela vende. Vende pra diabo, porque aí quando eu vou comprar, porra, então se eu correr meia hora nessa é a mesma coisa que eu correr, sei lá quantas horas no Fiz uma normal. maratona. Das 5 horas. É. 300 Vou minutos. pra ver a novela. Então a Tô pessoa fazendo ela. compra, coitado. Sim. Informação, né? Informação. Foda, Mas né, é Cássio? isso. Vamos tocar esse projeto então. Vamos. Pô, Vamos tocar, levar essa informação relevante aí pra geral. Show. vai Show. ser massa. A gente vai falou ser tocar o massa. projeto, mas não falou qual, né? Então, pra vocês saberem, a gente não vai falar também. Então, Fica ligado, né? fica ligado, né? Fica ligado. Se inscreve, conteúdo de qualidade, conteúdo massa. E só vem, mano. Só vem que tem mais coisa boa aí. Não é não? Pô, Valeu. Cara, Valeu. Prazer. É nóis. Valeu. Satisfação. Valeu. Tá ficando bonito, né? Quando tem duas pessoas. Valeu.